Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Superman da Marvel. Capítulo 1. Uma forte neblina envolvia todos os cantos da cidade e, ocasionalmente, avisos agudos das sirenes do radar da defesa aérea atingiam o céu escuro. Nos dias de hoje, as potências do eixo, lideradas pelos alemães, lutaram inextricavelmente com as potências aliadas. Todos os dias surgirão notícias sobre as vítimas da guerra e a situação internacional. Da Europa à Ásia, do Atlântico ao Pacífico. As chamas da guerra estavam por toda parte e balas eram disparadas a cada segundo. Ninguém sabe o que virá primeiro, a esperança de acabar com esta guerra ou a destruição do mundo inteiro. Na opinião de Luke, tudo o que aconteceu foi simplesmente terrível. Se eu tivesse viajado para qualquer outro ponto da história, teria sido bom entrar no mundo daqui a algumas décadas. Eu teria ido para Hollywood, escrito alguns roteiros, feito alguns filmes e teria me tornar a pessoa mais rica do mundo, aproveitando minha vida ao máximo. Localizada na esquina da rua havia uma taverna vazia. Luke segurou a cabeça entre as mãos, colocou as pernas sobre a mesa e suspirou diante de seu destino. Ou eles poderiam simplesmente ter me dado um mundo normal. A economia dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial foi próspera sem precedentes. Se eu aproveitasse a oportunidade, não teria sido difícil ganhar meu primeiro pote de ouro. É só. Por que estou no universo Marvel? Luke suspirou e desdobrou o jornal daquele dia. A manchete mais marcante foi a reunião entre o presidente Roosevelt, Churchill e Stalin em Teherão. Os aliados queriam abrir um segundo campo de batalha na Europa para derrotar os alemães o mais rápido possível. Só que o que chamou a atenção dele não foi o rumo da Guerra Mundial, mas sim o escândalo das rendas no canto da página. Howard Stark e a deusa do amor de Hollywood, Rita Hayworth, foram fotografados por repórteres entrando e saindo juntos do Waldorf Astoria Hotel. Havia também uma foto óbvia em preto e branco abaixo desta manchete. Indústrias Stark. Aos 20 anos, Luke agora tinha um sorriso irônico no rosto. Talvez aos olhos dos outros, Howard Stark fosse apenas um magnata do armamento inteligente baseado na riqueza. Mas para Luke a outra parte tinha outra identidade crítica. Ele era o pai do futuro Homem de Ferro, Tony Stark. A existência de Howard Stark permitiu que Luke confirmasse que ele realmente transmigrou no universo Marvel. E agora, ele estava no começo de tudo. O início da linha do tempo antes de todos os eventos significativos estarem prestes a acontecer. Isso foi uma boa e uma má notícia para ele. A boa notícia é que Luke não teria que ver Thanos, o chefe do Departamento de Planejamento Familiar do Universo, estalar o dedo porque Luke terá 100 anos nessa época e pode nem estar vivo naquele dia fatídico. A má notícia era que ele não teria a chance de conhecer o chefe Coulson ou de ir ao Queens e encontrar o Homem-Aranha. Muito menos os Vingadores. Ele nem sabia onde Nick Fury estará nos próximos anos. Luke nunca esperou que começaria nos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial, e de alguma forma se tornou um cara ingênuo nas ruas do Brooklyn. É uma dor de cabeça pensar nisso. Luke cobriu o rosto com o jornal, sentindo-se deprimido com sua condição. Ele viajou por este mundo por quase 5 ou 6 anos e já havia aceitado a nova identidade de Luke Cavill. Ele soube que sua família era de imigrantes irlandeses. No entanto, seu pai morreu em brigas de gangues e sua mãe morreu de tuberculose. A única coisa boa que resultou disso foi que não havia nenhuma irmã mais nova para cuidar. Isso teria sido uma dor de cabeça. O único parente de Luke era o tio que costumava pintar a casa das pessoas quando ele era jovem. Pinte a casa. Esta é uma palavra negra. O tio de Luke não é um artesão que pintou as paredes da casa. A frase que ele usou se referia a assassinato. Como é difícil não espirrar sangue na parede ao lidar com certos problemas, os gangsters costumavam usar o termo limpar a casa, depois de fazer o trabalho sujo. O tio de Luke era um homem que fazia trabalho sujo para a gangue quando era jovem. Ele era veterano do exército e mais tarde, para sustentar a família, começou a limpar casas para a gangue. Por sua determinação e mãos limpas, ele nunca deixou pistas e sempre foi apreciado pelos gangsters mais experientes. Nos anos desde que seus pais faleceram, Luke também contou com a ajuda de seu tio para evitar morrer de fome. A armadura de enredo que não recebo há tanto tempo. Luke ficou ainda mais preocupado quando pensou nas fraudes que todo transmigrador deve ter. Em primeiro lugar, a razão pela qual ele poderia atravessar foi por um motivo muito absurdo. Foi devido a um jogo Golden Kryptonite. Isso mesmo, naquela época, Luke era viciado em jogos de luta que tinham super-heróis como personagem central. Além disso, o Golden Kryptonite era muito viciante, tentando usar uma forma rude e direta para mudar o destino do personagem principal. Uma tarde, ele não conseguiu se conter por um tempo e acabou comprando o luxuoso pacote de presentes do jogo, que continha um cartão de nível SSS, o Superman, e vários modelos de seleção de Kryptonita. Pode-se dizer que se tirarmos o conteúdo da embalagem presente da foto, foi extremamente econômico. Assim que recebeu o pacote de presente, Luke o abriu para verificar seu conteúdo. Porém, na próxima vez que ele abriu os olhos, ele estava no universo Marvel. Capítulo 2. Quando ele transmigrou, havia uma tela projetada diante de seus olhos. Talvez por mau sinal ou boa sorte, aquele presente caro também veio com ele. Demorou de 5 a 6 anos para conectar e carregar o progresso. 99%? Luke olhou para a barra de progresso no espaço da consciência. Uma expressão de expectativa apareceu em seu rosto. Ao longo dos anos, ele insistiu em fazer 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e correr ativamente ao sol todos os dias, apenas para esperar o momento em que o luxuoso pacote de presente fosse aberto. Infelizmente, ele não sabia se estava muito longe de sua terra, ou foi um sinal ruim.
Ou houve outros motivos? A barra de progresso sempre ficou parada em 99%, como se esse fosse o destino final, e não queria dar mais nenhum passo. Isso deu dor de cabeça a Luke. Eu tenho que coletar Infinity Stones para carregar essa coisa? Isso é trapaça. Luke curvou os lábios em frustração. Se ele conseguisse poderes sobre-humanos, então seria capaz de sobreviver por mais tempo neste mundo perigoso. A essa altura, sua vida poderá ser melhor do que seu tempo na Terra Real. Eu quero minha trapaça. Assim como Luke choramingou interiormente, a porta do bar foi aberta. Ding-dong. A campainha da porta soou. Luke, estou procurando por você há muito tempo. O jovem vestindo uniforme marrom de soldado do exército e segurando um jornal na mão disse: fui até sua casa e descobri que você não estava lá. Então corri para o bar do velho Joseph. Eu sabia que você estava aqui. O jovem bonito e espirituoso pegou uma cadeira e sentou-se do lado oposto de Luke. Estou ajudando o velho Joseph a dar uma olhada na loja. Ele está doente, Luke, ainda com o jornal no rosto, perguntou sem entusiasmo. Book, você conseguiu? O jovem sentado à sua frente é o futuro soldado invernal, um bom amigo do Capitão América James Barnes. Book era seu apelido, e também pode ser considerado uma espécie de nome afetuoso, usado apenas por seus amigos mais próximos. Claro, o 107º Regimento de Infantaria. Você deveria me chamar de Sargento James Barnes de agora em diante. Partirei para a Inglaterra amanhã de manhã. Book ergueu o peito e ergueu a cabeça com uma expressão orgulhosa no rosto. Era a Segunda Guerra Mundial e os cartazes de recrutamento do tio Sam estavam espalhados por todos os estados. A propaganda apaixonada e os discursos generalizados na TV inspiraram o patriotismo de um grande número de jovens. Eles mal podiam esperar para ir ao campo de batalha e ganhar a medalha de honra. É uma pena que eu não possa estar com você. Luke fingiu estar desapontado. Na verdade, ele não planejava ingressar no exército. Book deu um tapinha no ombro do amigo de forma tranquilizadora e disse: alguém tem que ficar para cuidar de Steve. Esse cara sempre gosta de lutar por justiça, às vezes é muito chato. Ele e Luke discutiram secretamente, esperando que alguém pudesse ficar aqui. É uma pena que Luke tenha perdido aquela luta pelo vinho para decidir quem poderia se juntar ao exército. Bem, ele perdeu de propósito. Não é ruim pensar nisso. Todos os homens de Nova York teriam ido para o exército. Restam cerca de 3,5 milhões de mulheres nesta cidade. Talvez eu possa ter a chance de acalmar algumas delas, suas frágeis e lindos corações. Lucas brincou. Ele e Book se conheciam há anos. A outra parte e Steve Rogers são amigos originais. Book suspirou. Steve não pensa assim. Ele está com o cérebro morto. Ele franziu a testa ao pensar no homenzinho que também queria correr para o campo de batalha como ele. No entanto, ele simplesmente não estava nos padrões certos para se tornar um soldado. Quando iremos até Steve? Ele deve estar naquele cinema de novo. Sacudindo a tristeza em sua cabeça, Book tirou alguns ingressos do bolso e disse com entusiasmo: irei à Expo Mundial das Indústrias Stark esta noite. Tenho um encontro com algumas garotas bonitas. Capítulo 3. Quando Luke e Book caminhavam em direção ao cinema no lado oposto da rua, Steve Rogers, o futuro Capitão América, estava sendo espancado em um beco. Asterisco bang asterisco. Um soco atingiu Steve no estômago, convulsionando seu rosto de dor. Incapaz de manter o equilíbrio, Rogers foi derrubado no chão. Seu corpo magro não oferecia defesa contra o gangster de rua. Os bandidos de rua causaram muitos problemas e assediaram a todos, no entanto. Nenhum dos espectadores se atreveu a enfrentar essas pessoas com medo de se meter em problemas desnecessários. Somente um tolo como Steve correrá o risco de ser espancado e saltar para impedir que esses gangsters causem problemas. Depois de levar um soco, Steve, que agora havia caído em um canto, pegou apressadamente a tampa da lata de lixo ao lado dele e a usou como escudo para bloquear o próximo soco. Em seus olhos não havia o menor tom de medo, mas havia uma expressão de resolução quando ele se levantou, como um bravo soldado. No entanto, é uma pena que sua coragem não tenha conseguido cobrir a enorme lacuna em tamanho e força. O gangster acenou com o punho e derrubou Rogers no chão novamente. Mas não demorou muito para que o homenzinho lutasse e se levantasse como se não sentisse dor alguma. Ao assumir a postura de um boxeador, ele engasgou: posso fazer isso o dia todo. Seus socos eram lentos e sua força não era suficiente. Então ele foi rapidamente bloqueado pelo gangster. Parece que você não aprendeu a lição. O gangster zombou e cerrou os punhos. Ele mirou no nariz de Rogers desta vez. Vou te ensinar a não ser tão intrometido. No entanto, asterisco bang asterisco. Uma força forte veio de trás. O gangster soltou um grito quando perdeu o equilíbrio e cambaleou em direção à parede. Quem diabos é você? Não se atreva a tocar no meu amigo aqui. Uma voz fria soou por trás. O gangster virou a cabeça rapidamente e encontrou dois jovens. Um deles vestia um uniforme militar marrom bem passado, enquanto o outro usava uma jaqueta de couro. Este último está olhando para ele com olhos penetrantes. Luke, esse garoto estava sendo intrometido. Eu não sabia que ele era seu amigo. Asterisco bang asterisco. Sem dizer uma palavra, Luke deu um passo à frente e deu um soco no nariz do gangster. O cara se inclinou para o lado e caiu pesadamente na estrada dura. O sangue começou a escorrer do seu nariz incessantemente. No entanto, Luke não parou por aí. Ele ergueu as pernas, pisando no rosto do gangster com suas botas pretas escuras, quase quebrando os dentes. Luke. A lama e a sujeira dos sapatos caíram na boca do gangster.
Com o sangue escorrendo do nariz, exalava um cheiro estranho. Depois de um tempo, Luke o soltou e disse friamente, saia daqui. Da próxima vez que eu ver você intimidando meu amigo, posso ir para pintar a casa. O gangster com sangue no rosto saiu correndo do beco envergonhado, sem sequer pronunciar uma palavra. Ele tinha medo de Luke por causa do tio de Luke. Além disso, Luke trabalhava com a gangue irlandesa, então não podia se dar ao luxo de ofender Luke. É por isso que pedi a Luke para ficar no Brooklyn para cuidar de você. Buck, em seu uniforme militar, estendeu a mão para levantar Rogers. Com uma expressão desamparada no rosto, ele continuou. Às vezes acho que você só gosta de apanhar. Se não porque você sempre gosta de provocar esses idiotas que você não consegue vencer. Rogers limpou a poeira das roupas e respirou fundo no inalador para se acalmar. A dor em seu rosto foi finalmente transmitida de volta ao cérebro, e agora ele sentiu uma sensação de queimação. Anteriormente, ele confiava na adrenalina de sua coragem e não sentia dor física. Agora, Roger sentiu que precisava procurar um médico o mais rápido possível. Você foi ao posto de recrutamento de novo? Só então, Luke pegou o formulário de alistamento no chão, que continha as informações de identidade de Steve Rogers escritas nele. É ilegal falsificar um formulário de rascunho, Steve. Luke esfregou as palmas das mãos. Felizmente ele fazia exercícios o ano todo e era bastante forte fisicamente, então não era grande coisa para ele espancar um gangster de rua. Ele, Rogers e Buck cresceram no Brooklyn, mas comparado a ele, os dois tiveram experiências muito semelhantes quando crianças. Em primeiro lugar, os pais de ambos morreram na guerra. O pai de Steve, Joseph Rogers, serviu na 107ª Divisão de Infantaria e foi morto por uma granada alemã em uma emboscada. Sua mãe era enfermeira na enfermaria de tuberculose. Infelizmente, ela também foi infectada e não conseguiu sobreviver. Quanto à experiência anterior de Buck, também foi semelhante. Seu pai também serviu na 107ª Divisão de Infantaria, mas morreu em um acidente durante um exercício militar e foi criado por sua mãe. Portanto, os dois filhos que se conheciam desde a infância, tornaram-se irmãos inseparáveis. Eu só quero fazer uma coisa. Rogers abaixou ligeiramente a cabeça, sentindo-se deprimido ao tossir sangue devido ao soco anterior. Capítulo 4. Steve não era apenas magro e fraco, mas também sofria de asma leve. Depois havia dores ocasionais no peito e no corpo. Com tal físico, mandá-lo para a guerra não foi diferente de matá-lo. Portanto, toda vez que Rogers fosse ao posto de recrutamento, ele seria rejeitado. Rogers olhou para o amigo e disse, hesitante, você não precisava ficar tão bravo, Luke. Luke franziu a testa ligeiramente, depois deu um sorriso amigável e disse, eu tenho que fazer isso. Todo mundo vai começar a te pressionar. Afinal, aqui é o Brooklyn. Luke está certo. Se não fosse por seu tio e seus bons contatos na gangue irlandesa, não sabemos quantos problemas teríamos enfrentado todos os dias. Buck concordou com a cabeça. Os punks sempre intimidaram ele e Rogers no passado. Isso durou dias, sendo bloqueados em uma esquina e lutando sem parar nas ruas. Até que um dia conheceram Luke e logo se tornaram bons amigos. Protegendo um ao outro, a amizade deles se aprofundou. E aos olhos de Buck, Luke era muito perspicaz. Ele teve a ideia de ganhar dinheiro aproveitando a rígida disciplina das bases militares e o fato de os soldados não poderem sair da base. Esses três então entraram furtivamente no quartel para vender pequenas coisas como álcool e tabaco. Como seus pais eram velhos camaradas, muitas pessoas fecharam os olhos para suas ações sorrateiras e optaram por deixá-los em paz. Eles ganharam uma quantia significativa de dinheiro confiando neste negócio. Mais tarde, isso atraiu a atenção das gangues de contrabando do Brooklyn. Devido a isso, Luke teve que estabelecer um bom relacionamento com as gangues irlandesas e até tomou a iniciativa de se desfazer de grande parte de seu negócio sorrateiro para escapar dos problemas causados pelos contrabandistas. Enquanto conversavam sobre como Luke perdeu a briga mais cedo com Buck, ele brincou. Isso é bom. Você fica aqui e continua administrando esse negócio. Quando eu voltar, talvez vocês dois já estejam ricos. Assim como Howard Stark. Ninguém sabe quanto tempo a guerra vai durar. Para os civis, eles esperavam que as armas parassem de disparar o mais rápido possível e a vida voltasse ao normal. Mas para outros, esta foi uma excelente oportunidade de fazer fortuna. Os industriais nunca abrirão mão de qualquer oportunidade de acumular riqueza. Muitas pessoas sabiam que antes de os Estados Unidos participarem nesta guerra mundial, venderam um grande número de armas e equipamentos ao eixo e aos aliados ao mesmo tempo, fazendo assim uma fortuna. Entre eles estavam as indústrias Stark, que ganharam muita fama e dinheiro nos últimos anos. Continua o seu rápido crescimento, saltando e ficando lado a lado com os antigos grupos militares industriais, principalmente porque Howard Stark aproveitou a oportunidade. Ele usou sua mente espirituosa e também foi figura central em muitas novas invenções, o que foi muito apreciado pelo Ministério da Defesa Nacional. Depois ele usou a riqueza colossal para estabelecer conexões com a classe alta, estabelecendo assim uma base ampla e sólida para o futuro. Em apenas algumas décadas, ele se tornou um grande magnata militar. Além das indústrias Stark em rápido crescimento, as empresas petrolíferas também aproveitaram esta oportunidade. Romperam o bloqueio britânico através de países neutros como a Suíça e enviaram barris de petróleo para a Alemanha, obtendo enormes lucros com este negócio. Como empresa multinacional e gigante industrial, a Ford era ainda mais exagerada. Ele até ajudou os alemães a produzir caminhões e fez alguns investimentos políticos ocultos. Portanto, Henry Ford, o fundador da Ford Company, foi agraciado com a Grand Cross, a maior medalha concedida aos estrangeiros pelos alemães.
Qualquer um pode ver por isso que os industriais não estavam tomando partido nesta guerra. Eles só tinham um propósito: ganhar mais dinheiro. Mesmo agora que os Estados Unidos entraram na guerra e se juntaram às potências aliadas, com o cenário político a tornar-se cada vez mais sério, isso ainda não impediu as pessoas de irem atrás da riqueza. Howard Stark? Eu não tenho esse tipo de opinião. Luke sorriu levemente, virou a cabeça e disse a Rogers: Steve, se você realmente quer se alistar no exército, existem muitos outros postos de recrutamento. Posso acompanhá-lo em alguns. Vamos tentar a sorte lá. Realmente. Houve um sorriso surpreso no rosto de Rogers. Book sempre se opôs a ele de ingressar no exército e houve várias discussões entre os dois. No entanto, Luke raramente expressava sua posição, mas hoje de repente concordou em acompanhá-lo às estações de redação. Isso deixou Rogers muito feliz. Ao lado deles, Book estava prestes a dizer algo, mas quando viu Luke lançar um olhar que dizia: eu sei o que estou fazendo, ele optou por permanecer em silêncio. Ele sabia que Luke, um amigo que era o mais quieto do grupo de 3, nunca faria nada sem motivo. Tudo bem então, esta noite é minha última noite em Nova York. Vocês estão planejando perder tempo neste beco? Book mudou de assunto. Ele estaria no campo de batalha amanhã, correndo para um país estrangeiro. Porém, esta noite, ele aproveitaria seu tempo com mulheres gostosas e ficaria bêbado com seus melhores amigos. Capítulo 5. Quando Luke e Book saíram da casa de Roger, já estava anoitecendo e o sol se pondo no horizonte. O brilho do sol poente iluminou Nova York, cobrindo os arranha-céus circundantes com uma camada de brilho dourado. No futuro, você pode ter que cuidar de si mesmo. Luke e eu não podemos estar sempre presentes. Book deu um tapinha nos ombros de Rogers, enquanto o homenzinho se sentia estranho e permanecia em silêncio. As cicatrizes em seu rosto não eram graves e após alguma limpeza, restaram apenas hematomas leves. Os 3 vestiram roupas boas e foram para a Expo Mundial das Indústrias Stark. No caminho, Rogers franziu a testa ao dizer: eu também quero me juntar à 107ª Divisão de Infantaria como você. Você sabe que meu pai também fez parte dela. Ele ainda não estava disposto a ficar para trás. Devido à propaganda de guerra, muitos jovens estavam ansiosos para ingressar no exército nesta época. Eles queriam entrar no campo de batalha e ganhar algumas medalhas de honra. Rogers e Book estão entre eles. Comparado a Book, que tinha um físico acima da média, Rogers é magro, pesava menos de 50 quilos e tinha um caso leve de asma. Portanto, mesmo que lhe fosse permitido ingressar no exército, ele teria que correr vários quilômetros, acabando exausto e sem fôlego. Isso pode até levar à morte devido ao seu corpo fraco. Seu físico o impediu de ingressar no exército. Mesmo que Rogers mudasse de endereço e falsificasse sua identidade toda vez que ia ao posto de recrutamento em busca de chances de ingressar no exército, sua avaliação médica sempre foi 4F, a pior pontuação. Luke, que vinha atrás com as mãos nos bolsos, sorriu ao dizer: sempre haverá mais oportunidades. Ele estava pensando em encontrar uma maneira de obter o soro do super-soldado ou não. Seu treino e exercícios regulares ao longo dos anos promoveram a barra de progresso para 99% e estavam a apenas um passo de serem desbloqueados. A intuição disse a Luke que ele precisava de um impulso externo sólido para levar a barra de progresso a 100%. No momento, a coisa mais fácil e com maior probabilidade de funcionar para ele era o soro do super-soldado. Como um transmigrador que entendia aproximadamente o rumo da trama, Luke sabia que esta noite seria um ponto de viragem na vida de Steve Rogers. Este homenzinho iria encontrar o Dr. Abraham Erskine, um cientista alemão que se refugiou nos aliados e foi o inventor do soro do super-soldado. Ele ficou comovido com as palavras sinceras e a força de vontade de Steve Rogers e deu-lhe a oportunidade de ingressar no exército. Mais tarde, na base militar, Rogers foi selecionado para receber o soro do super-soldado. Devo aceitar ou não? Luke, que caminhava atrás, ainda estava indeciso sobre isso. Se ele pudesse ficar mais forte silenciosamente, ele não teria tais pensamentos e de forma alguma iria se alistar no exército. Afinal, o campo de batalha estava cheio de balas e perigo constante. Mesmo o Capitão América e o Soldado Invernal não estavam totalmente seguros. No entanto, a demora em receber sua armadura de trama deu dor de cabeça a Luke. Realmente não havia outra opção. Ele teve que fazer essa aposta. Como Luke estava distraído, ele, sem saber, seguiu Rogers e Book até o bar da esquina. Muita gente estava presente no bar, pedindo cervejas e petiscos, conversando sem parar, aguardando o início da Expo Mundial das Indústrias Stark. Rogers ainda parecia um pouco taciturno, e ainda não havia dissipado a ideia de ingressar no exército. Book não percebeu. Ele já estava entusiasmado em derrotar os alemães e trazer a vitória aos aliados. Vamos, eu conheço algumas gostosas. Depois de olhar a hora, Book e Rogers saíram do bar. As ruas lá fora estavam escuras como breu e apenas o local da Expo Mundial estava bem iluminado, dando-lhe uma ótima aparência. Neste momento, a Segunda Guerra Mundial estava em pleno andamento. Tal como os países europeus, os Estados Unidos também estavam à beira. Para poupar energia, os militares implementaram políticas intensas de controle da eletricidade. Assim como as luzes de neon e os outdoors coloridos, eles eram restritos à noite. Todas as noites, a cidade irá cortar ocasionalmente a eletricidade para priorizar e garantir o fornecimento de energia às bases militares e agências governamentais. Mesmo Nova York não é exceção. No entanto, esta noite, por causa da Expo Mundial das Indústrias Stark, os militares relaxaram significativamente as restrições. Caso contrário, os nova-iorquinos não viriam uma cena tão iluminada. É bastante animado. Book sorriu quando eles entraram no local. Capítulo 6. Dentro do local da Expo Mundial do Amanhã, o evento foi realmente bastante animado. A multidão estava conversando em voz alta e as luzes eram lindas.
Em todos os lugares é possível ver rapazes e moças se abraçando e curtindo o clima. Luke e seus dois amigos estavam perto de um enorme globo de metal, comendo silenciosamente os lanches que compraram no bar antes, enquanto esperavam pelas meninas. Logo, 3 garotas jovens e animadas acenaram com as mãos e os chamaram. Elas usavam vestidos de algodão de cores vivas e salto baixo, parecendo entusiasmadas e reservadas ao mesmo tempo. Book acenou e apontou para Luke e Rogers atrás dele enquanto dizia: "Meninas, eles são meus amigos." As meninas, ignorando a figura pequena e magra no meio, olharam para Luke, uma por uma. Atualmente, Steve Rogers ainda não era o Capitão América com uma constituição enorme e músculos fortalecidos, e não existia o chamado burro americano. Naturalmente, ele não conseguiu atrair essas jovens. No entanto, Luke, por outro lado, parecia muito bem. O cabelo preto curto e elegante e o rosto jovem e ligeiramente severo poderiam fazer qualquer garota se interessar por ele. "Não seja teimoso, Rogers. Você precisa se divertir", Book disse enquanto colocava as mãos sobre os ombros do homem magro. Enquanto Luke, que agora caminhava na frente, estava cercado pelas meninas, ouvindo-as conversando sobre coisas chatas. Eles logo cruzaram a área com os globos de metal. Passando por algumas pequenas salas de exposição, eles entraram na área central. "Bem-vindo ao Pavilhão das Maravilhas Modernas." A voz do narrador fez uma pequena pausa e então, com maior profundidade em seu tom, ele continuou: "O mundo do futuro. Um mundo maior. Um mundo melhor. Tudo começa com as indústrias Stark." As pessoas que iam e vinham aplaudiam e gritavam de admiração com um olhar novo. O boneco de aço na vitrine de vidro, o modelo de avião pendurado no teto e a cortina de vidro mostrando as invenções de Howard Stark. Eram sem dúvida produtos bastante avançados e emergentes que o público achou muito atrativos. No entanto, Luke não ficou muito entusiasmado com isso. Ele era do século XXI e já havia assistido a filmes de ficção científica o suficiente para ficar animado com as exposições desta exposição. Os gadgets colocados como vitrines dificilmente despertariam seu interesse. Porém, as meninas que seguravam seus braços à torto e à direito ficaram tão surpresas como se tivessem encontrado um mundo totalmente novo. Isso deu dor de cabeça a Luke. Às vezes ele queria ser como Rogers, andando atrás com um copo de pipoca, aproveitando o momento em paz. Como se sentisse o humor de Luke, Rogers, que estava atrás deles, pegou algumas pipocas e jogou-as na boca com um sorriso malicioso no rosto. No entanto, Luke ficou aliviado logo. As 2 garotas ao seu redor gritaram de repente como fãs e correram para a base do palco principal da área de exibição. "Senhoras e senhores, Sr. Howard Stark." O anfitrião no palco anunciou quando as cortinas se abriram. Várias mulheres lindas de coletes justos e smokings pretos fizeram uma excelente atuação diante de um carro vermelho. Então, Howard Stark de bigode subiu no palco. Houve uma explosão de aplausos violentos da plateia. Howard Stark, o homem da época. Um jovem gênio com uma mente inteligente. No entanto, os escândalos amorosos desse gênio pareciam nunca parar. Howard, que saiu dos bastidores, não cumprimentou o público, mas beijou profundamente uma linda garota no palco, com um sorriso confiante e charmoso no rosto. "Esse cara é realmente o pai do Homem de Ferro, não posso negar isso." Parado na plateia, Luke ficou bastante impressionado. Pensar no Homem de Ferro, que já teve a façanha fantástica de dormir com todas as garotas da capa da revista Playboy ao longo de um ano, o fez sentir que ser namorador e ter muitos casos era a verdadeira herança da família Stark. "Senhoras e senhores, e se eu lhes dissesse que em apenas alguns anos, seu automóvel nem sequer terá que tocar o chão?" Ele moveu o microfone, tirou um lenço e enxugou os lábios enquanto o público, com suspiros audíveis, digeria o que ele havia dito. Ele parecia gostar dos olhares do público enquanto falava sobre a tecnologia inovadora de sua empresa. Ele então acenou para as garotas bonitas tirarem as rodas do carro vermelho. De pé no palco, Howard Stark não era como um cientista, mas era mais um mágico que também era versado em habilidades de atuação. Ele sabia como chamar a atenção do público. "Com a tecnologia Stark Havitic Reversion, você será capaz de fazer exatamente isso." Howard sorriu e ligou a energia movendo a alavanca do pódio. O carro, cujas rodas foram removidas, começou lentamente a flutuar no ar. Essa cena mágica fez o público prender a respiração. Capítulo 7. O canto dos lábios de Luke se contraiu quando ele ouviu Howard Stark falando sobre como estava prestes a mudar o futuro. Luke não tinha interesse em toda essa bobagem. Embora o homem à sua frente possa ser considerado uma das pessoas vivas mais inteligentes do mundo, ele às vezes agia de maneira um pouco imatura, semelhante a seu filho, Tony Stark. Ambos tinham uma característica comum ou uma característica que estava em seus genes. Eles não foram fáceis de lidar. Talvez isso possa ser considerado um problema comum entre os gênios. Enquanto todos estavam focados em Howard Stark, Luke saiu furtivamente da multidão para se livrar das garotas fascinadas. Assim que virou a cabeça, viu as costas magras de Roger. Ele passou pela multidão e caminhou até o posto de recrutamento não muito longe dali. Luke respirou fundo parado na entrada principal. Ele sabia que este seria o começo do Capitão América. Colocando as mãos no bolso, ele pensou no que deveria fazer a seguir, embora se possa dizer que até agora tudo corria conforme a trama. Mas quem sabe quando sua trapaça chegará. Enquanto pensava no que fazer, Luke viu a figura de um homem velho. Ele tinha cabelos grisalhos, era um pouco careca e usava óculos na ponta do nariz. Abraham Erskine. Luke o reconheceu em um instante. Abraham Erskine, o desenvolvedor do soro do super-soldado e o cientista alemão cujo protótipo de soro transformou o líder da Hydra no Caveira Vermelha, caminhava lentamente para o posto de recrutamento. Luke, que estava prestes a entrar no posto de recrutamento, de repente ficou sério.
Alguém o está seguindo? Ele viu que atrás de Abraham Erskine, alguns homens de terno preto e chapéus redondos o seguiam de perto. Havia protuberâncias visíveis em volta de suas cinturas, sua expressão era nervosa enquanto olhavam ao redor. Eles não pareciam turistas comuns, e as protuberâncias em seus resíduos causaram uma sensação ruim em Luke. De repente, um pensamento passou pela mente de Luke. Hydra? Como criador do Super Soldier Serum, o Dr. Erskine era um espinho nos olhos de Hydra. O Caveira Vermelha faria todo o possível para se livrar dessa variável. Assim que os aliados tiverem a chance de produzir em massa o soro do super soldado e criar um grande número de super soldados, não haverá qualquer suspense quanto ao resultado da guerra. Com tais pensamentos passando por sua mente, Luke entrou no posto de recrutamento. Steve. Book finalmente voltou a si após o desempenho sensacional de Howard Stark e se virou para olhar para seu amigo, apenas para descobrir que ele havia desaparecido há muito tempo. Lucas? Ele se virou para o outro lado, mas também não esperava não ver Luke. Qual é o problema? Para onde foram os dois? Book estava prestes a sair, porém foi arrastado de volta para a exposição pelas garotas. A guerra não é para você. No posto de recrutamento, Rogers foi rejeitado novamente. O oficial que recrutou soldados para o exército viu seu corpo magro e deu seu julgamento sem sequer pensar em nada. Ele nem leu o formulário de inscrição. Embora Rogers tenha argumentado, suas palavras foram ignoradas. Não importa o que ele disse, o oficial apenas balançou a cabeça em negação. Na sua opinião, enviar esse homenzinho magro para a guerra não era diferente de matá-lo. No final, o oficial ficou impaciente. Você ainda pode servir o país sem ingressar no exército. Precisamos urgentemente de operários. Você pode ir à fábrica para ajudar na fabricação de armas para a linha de frente, ou pode encontrar outro trabalho. Ele empurrou o formulário de inscrição de Rogers, com uma expressão indiferente no rosto. Você será um fardo para os outros na guerra. Em vez disso, é melhor ficar no país. Escute, garoto. Não arrisque sua vida assim. Nem todo mundo tem a chance de ficar em casa. O oficial não entendeu por que esse garotinho queria se alistar no exército. Não seria melhor ficar na América? Sem falar nos horrores da guerra, a sua vida estará mais segura aqui. Não importa quão preciosa seja a medalha de honra, ela pode ser mais importante que a vida de alguém? Quem não sabe que as potências aliadas e do eixo estão lutando sem parar? Todos os dias, ambos os lados perdiam milhares de homens. Deus sabe quantos cadáveres foram deixados a apodrecer nas trincheiras, sem sequer ter como lhes dar um enterro honorário. Senhor, quero lutar pelo país. E não serei um fardo para ninguém. O oficial de recrutamento evitou os olhos firmes de Rogers e apenas balançou a cabeça em negação. Mesmo que ele precise seguir algumas regras, ele não pode simplesmente recrutar um soldado não qualificado. O argumento deles logo atraiu a atenção de Abraham Erskine. Ele olhou para Rogers, que estava deprimido, e pareceu pensar em alguma coisa. Está indo exatamente como o enredo. Luke assistiu silenciosamente de um canto com um pequeno sorriso nos lábios. Mas de repente ele retraiu o sorriso, quando percebeu que os homens de terno preto que seguiam Abraham Erskine se aproximaram. Com olhos frios e intenção assassina, eles moveram lentamente a mão direita em direção à protuberância da cintura. Nesse momento, um dos homens enfiou o casaco e sacou uma pistola escondida. Visando o Dr. Abraham Erskine, ele puxou o gatilho no segundo seguinte. Asterisco bang, asterisco. Capítulo 8. Asterisco bang, asterisco. Assim que a arma foi disparada, a multidão no posto de recrutamento imediatamente caiu no caos. Com gritos de pânico, eles começaram a correr em todas as direções, tentando não serem atingidos por nenhuma bala. Aqueles recrutas que ainda não haviam sido alistados fugiram de repente como formigas, sem nenhuma ideia do que estava acontecendo. Eles nunca estiveram em um campo de batalha nem receberam nenhum treinamento formal, então não têm ideia do que fazer. O guarda de segurança no portão caiu no chão enquanto o sangue jorrava do buraco de bala no chapéu branco em sua cabeça. Fique quieto. Luke, que estava escondido ao lado, puxou o Dr. Erskine caído do chão e correu em direção ao corredor. As balas continuaram chovendo por trás, atingindo paredes e criando detritos e poeira por todo o salão. Luke procurou Rogers e o encontrou escondido atrás de uma mesa com as mãos cobrindo a cabeça. Ele segurou o Dr. Erskine e correu em direção a Rogers. De repente, Luke não pôde evitar um pensamento estranho. Se o futuro Capitão América morrer, em que direção o futuro levará? Haverá um novo herói? Ou será que os alemães vencerão e o Caveira Vermelha conquistará o mundo? Asterisco bang, asterisco asterisco bang, asterisco asterisco bang, asterisco. O tiro interrompeu os pensamentos de Luke. Ele olhou para o nervoso Dr. Erskine e sussurrou. Você fica aqui. Não vá a lugar nenhum. No corredor, ouvia-se o som de passos se aproximando. Debaixo da mesa, Luke emergiu lentamente. Ele tirou o Colt M1911 da cintura, respirou fundo e correu em direção ao corredor. Asterisco asterisco 5 minutos antes asterisco asterisco. Fora da estação de recrutamento. Você perdeu o Dr. Erskine? Espiões alemães provavelmente estão escondidos na cidade, tentando capturar e matar o Dr. Erskine. Você não entende o quão importante ele é? Comece a procurá-lo. Uma policial estava repreendendo os seguranças com uma expressão gelada. Os seguranças da paisana sentiram repetidamente, tentando suprimir o olhar desdenhoso em seus olhos. Esta é uma época tempestuosa e o Estatuto das Mulheres não foi levado a sério. A maioria das pessoas ainda mantinha a ideia de que as mulheres deveriam ficar em casa como esposas e fazer o trabalho doméstico. Não havia necessidade de sair. Mesmo que a oficial severa e fria na frente deles fosse sua superior, o respeito aos olhos dos guardas de segurança era meramente superficial. Estávamos separados dele. Tinha gente demais no portão da Expo. Quem sabe para onde foi o velho alemão? Um dos seguranças se defendeu. Ele se chama Dr. Abraham Erskine. A oficial feminina corrigiu. Isso não pode mudar o fato de que ele e Hitler são do mesmo país.
Outro segurança respondeu com uma expressão zombeteira. Devido à propaganda deliberada do governo, o público tinha um ódio profundo pelos alemães. Mesmo que Abraham Erskine estivesse agora com as potências aliadas, os preconceitos contra ele simplesmente não podiam ser detidos. Asterisco bang, asterisco. Só então eles ouviram um tiro claro vindo do posto de recrutamento próximo. Um grito reprimido de dor pôde ser ouvido fracamente assim que o tiro foi disparado. E logo as pessoas saíram correndo do prédio. Sua expressão ficou pálida, dando aos seguranças um olhar frio. Ela rapidamente se moveu em direção ao barulho. Asterisco asterisco 3 minutos depois. Asterisco asterisco. A oficial correu para o posto de recrutamento seguida por uma equipe de soldados totalmente equipados. Eles encontraram vários cadáveres frios no chão e o cheiro pungente de sangue por todo o corredor. Doutor, a policial finalmente deu um suspiro de alívio quando viu o Dr. Erskine são e salvo. Ele estava agora na lista de proteção militar de mais alto nível e também era uma grande preocupação para os alemães. Todos agora entendiam o valor do soro do super-soldado criado pelo Dr. Abraham Erskine. Isso poderia acabar com esta guerra. O delicado equilíbrio entre ambos os lados mudaria e então se transformaria num massacre unilateral. No final, todo o futuro pode ser influenciado. Essas pessoas deveriam ser espiões que enviaram. O Dr. Erskine, que já havia se recuperado do pânico, disse calmamente: parece que Schmidt realmente não quer que eu viva mais. A policial acenou com a cabeça em concordância. Então, ela olhou para os dois jovens ao lado do Dr. Erskine. Havia um claro estado de alerta em seu olhar. Felizmente esse cara me salvou. Então, virando-se para um dos homens ao seu lado, disse: a propósito, ainda não sei o seu nome. Ele viu Luke sozinho se livrar dos 3 espiões que vieram aqui para assassiná-lo, e embora ele fosse um dos seguranças enviados pelo governo para protegê-lo, mas a julgar pelos olhos alertas da policial, esse homem não pertencia ao governo. Meu nome é Luke. Luke Cavill. Capítulo 9. Luke guardou a arma com um sorriso enquanto se apresentava. Ele não esperava conhecer o Dr. Abraham Erskine e Peggy Carter dessa maneira. Isso mesmo. A policial que está na frente dele será uma das fundadoras da SHIELD. Neste momento, ela deveria ser agente do Escritório de Serviços Estratégicos, responsável por proteger Abraham Erskine e participar do projeto Super Soldado. Você matou esses espiões? Peggy Carter disse enquanto olhava para os cadáveres. Vocês têm boas habilidades. Ao examinar os corpos dos espiões, ela descobriu que todos os 3 foram mortos com um único tiro. Não houve vestígios extras de ter sido atingido. Todas as balas atingiram as partes vitais, matando-as instantaneamente. A julgar apenas pelos ferimentos, ela deduziu que Luke devia ter uma boa pontaria. Além disso, não houve pânico ou qualquer outra emoção intensa em seus olhos, mesmo depois de matar 3 pessoas. Não importa como se olhasse, não era um trabalho de iniciante. Um desempenho tão incrível foi o motivo de Peggy suspeitar. Como foi possível que jovens comuns do Brooklyn matassem espiões alemães de forma tão casual? Se isto fosse verdade, então os aliados já teriam capturado Berlim há muito tempo e posto fim a esta guerra. Bem, aprendi algumas habilidades de autodefesa. Luke respondeu casualmente. Ele aprendeu a lutar e atirar com seu tio Frank há muito tempo. Este último até pensou em treinar Luke para ser um gangster. As gangues irlandesas estavam crescendo rapidamente, mas faltavam apenas alguns mocinhos que pudessem lidar com as matanças. Infelizmente, Luke não tinha interesse em seguir esse caminho. Embora tenha se esforçado muito para aprender a lutar e a atirar, e até insistisse em se exercitar, foi apenas para aumentar seus meios de autoproteção. Ele não era um cara burro que sonhava em se tornar padrinho de um gangster. Doutor, não é seguro aqui. Vamos sair primeiro. A policial desviou o olhar de Luke e olhou para o Dr. Erskine e sussurrou suavemente. Investigaremos tudo isso depois. Ok. Dr. Erskine assentiu, então olhou para Luke e disse: vou manter seu nome em minha mente, Luke. Dr. Erskine estava aqui porque foi convidado por Howard Stark para a Expo Mundial do Amanhã. No entanto, depois de conhecê-lo, o Dr. Erskine sentiu que o jovem e promissor Sr. Stark parecia mais um homem de negócios. O entusiasmo por ascender ao cume da ciência era muito menor do que o seu interesse em acumular riqueza e perseguir mulheres. Portanto, no final, os dois trocaram apenas algumas palavras e depois não conversaram muito sobre outros assuntos importantes. Ele é seu amigo? Antes de sair, Erskine olhou para Steve Rogers de lado. Por alguma razão, ele estava muito interessado neste homem pequeno e magro. Talvez tenha sido a conversa entre a outra parte e o oficial do posto de recrutamento que trouxe de volta algumas lembranças ao coração de Erskine. Como desenvolvedor do Super Soldier Serum, Abraham Erskine conhecia seu perigo e quais efeitos colaterais ele tinha. Já criei um demônio e não quero criar mais. Portanto, Erskine estava sempre procurando um candidato adequado para ser o próximo super soldado, que abusaria de seus poderes e compreenderia a misericórdia. Sim, e o nome dele é Steve Rogers. Luke puxou Steve e disse: meu amigo aqui realmente deseja lutar por nosso país. Embora seu físico seja apenas inferior, seu senso de patriotismo é como nunca visto antes. Oh! Erskine acenou com a cabeça com um olhar pensativo e saiu de cena. A policial não ficou mais tempo e também o seguiu, mas olhou desconfiada para Luke antes de sair, enquanto os soldados ficaram para trás para investigar a cena e limpar a bagunça. Luke, quem eram eles? Steve, que sobreviveu ao incidente, não tinha ideia do que havia acontecido. Luke curvou os lábios e disse suavemente enquanto dava tapinhas em seus ombros magros: alguém que poderia mudar seu destino. Eu não esperava entrar no radar dos militares dessa forma.
Receio que Peggy Carter investigue cuidadosamente meus antecedentes. Mas ele não estava preocupado com o fato de o escritório de serviços estratégicos estar destinado a não encontrar nada. Seu inimigo era a Hydra e Luke não tinha absolutamente nenhum relacionamento com os chamados espiões e assassinos alemães enviados pela Hydra. Tudo que agora foi terrível. Steve, que ainda não tinha muita ideia do que havia acontecido, ainda tinha alguns medos persistentes. O oficial do posto de recrutamento que estava discutindo com ele antes estava agora em uma poça de sangue. Seus olhos vazios perderam toda a cor enquanto o sangue escorria de sua testa devido à bala alojada dentro de sua cabeça. Se você entrar no campo de batalha, encontrará mais dessas coisas e testemunhará ainda mais parceiros mortos. Luke suspirou. Ele tinha visto o tio Frank limpar as casas. Ele até resolveu pessoalmente alguns gangster problemáticos. Ele estava acostumado há muito tempo com sangue e morte. Eu ainda tenho a chance de ir para a guerra? Steve está um pouco frustrado, sofreu muitas rejeições. Onde quer que ele fosse, todos que ele conhecia só tinham uma resposta, que ele não conseguiria e deveria ficar para trás. Até mesmo seu melhor amigo Book não foi exceção. Haverá uma chance. Luke assentiu levemente. Ele parecia mais confiante do que o próprio Steve. Sentindo o olhar perplexo de Steve sobre si mesmo, Luke mudou de assunto e o arrastou para fora da estação de recrutamento. Tudo bem, vamos encontrar Book. Precisamos aproveitar nosso tempo enquanto nós três ainda estamos juntos. Capítulo 10. No dia seguinte, Luke levantou cedo da cama, preparou-se para um novo dia e continuou seu treinamento diário para se tornar um certo careca de sua vida anterior. Flexões, agachamentos, abdominais, corrida. Quando ele terminou sua rotina de exercícios, já passava das 8h30. Book deveria ter embarcado no navio. Luke saiu para encontrar Rogers. Eles planejavam expulsar Book, mas o sargento James Barnes, que estava indo para a Inglaterra, não permitiu e disse que poderia ficar um pouco emocionado. Sua última noite foi incrível, com um uniforme militar bem passado e algumas falas bregas. Book conseguiu pegar algumas garotas bonitas. Bom dia, Lucas. O dono da floricultura lá embaixo parecia entusiasmado e continuou em voz alta. Frank está procurando por você? Ele parecia zangado com alguma coisa. Tudo bem, obrigado, tio Dow. Luke parou, mudou de direção e caminhou em direção à casa de seu tio Frank. Provavelmente foi por causa do gangster de rua de ontem, que deve ter ido reclamar com o chefe, e então a notícia chegou ao tio através da gangue irlandesa. 10 minutos depois, Luke tirou a chave debaixo do capacho e abriu a porta. Tio Frank, eu trouxe cogumelos assados e batatas fritas da tia Berta. Trazendo um farto e fumegante café da manhã, Luke entrou na sala e viu um velho de cabelos grisalhos e cintura frágil. Mesmo pela sua figura fraca e superficial, pode-se facilmente ver a sombra dura e forte de sua juventude. Luke, seu garoto chato. Ao ver Luke, o velho praguejou com raiva. Aquele filho da puta do Obson foi reclamar do Sr. Offa de novo, dizendo que você bateu no irmão mais novo dele. Obson teve que contar ao Sr. Offa esse tipo de coisa? Ele não contou ao Sr. Offa quando sua mãe morreu enquanto estava sentada no banheiro, na semana passada. Luke fingiu estar surpreso, sem hesitar, tirou os pratos, facas e garfos do armário. Coma enquanto está quente. Tia Berta adicionou carne especialmente para você nesses hash browns. O velho chamado Frank sentou-se à mesa e disse, não tente me comprar com isso, Luke, seu bastardo bagunçado. Aquele italiano ontem à noite, au, isso é incrível. Não importa o quanto eu coma, nunca vou me cansar disso. Pois bem, acontece que uma boa comida pode acalmar o temperamento de qualquer pessoa. Depois que Frank comeu até se fartar, ele não mencionou Obson ou seu irmão mais novo. O que ele fez foi persuadir Luke a se juntar à crescente gangue irlandesa. Senhor, Offa valoriza muito você. Aquela ideia de fazer negócios com o quartel foi boa, permitiu que a turma conseguisse algumas armas, senão teríamos sido eliminados há muito tempo. Esses italianos não são mais arrogantes. Frank não conseguia entender porque seu sobrinho não queria se juntar à gangue. Outros gangsters de rua do Brooklyn fariam qualquer coisa para se juntar à gangue e se tornar um deles, porque ninguém iria mexer com eles com a gangue por trás deles. Luke preparou uma xícara de café e com um leve sorriso respondeu, não estou interessado. Seria melhor voltar para a escola do que ser um gangster. Ele sabia que este era o período mais turbulento da história americana, como diziam os jornais, violência. É tão americano quanto Cherry Pie. Com o início da Guerra Mundial, várias gangues surgiram continuamente. No início, a maioria deles eram grupos de imigrantes pobres, como irlandeses e italianos. Ao contrário dos imigrantes britânicos e alemães, que vieram com grandes quantias de dinheiro para se estabelecerem na América do Norte, estes imigrantes eram indigentes. Na verdade, são chamados de imigrantes, porque continuam a mudar de lugar e continuam a ser pessoas na base. Muitas pessoas não conseguem nem alugar casas e só conseguem fazer trabalho manual para se defenderem. Esses grupos de imigrantes formaram gradualmente favelas. Foi também assim que nasceu a Hell's Kitchen de Nova York. Um filósofo disse certa vez que o nacionalismo muitas vezes coloca a pobreza do país no seu cerne, tornando-o basicamente uma crítica. Como os irlandeses e os italianos são ambos católicos, foram considerados grosseiros incapazes de se estabelecerem na América do Norte, dominada pelos protestantes. A exclusão e a discriminação sempre presentes dificultaram a vida destes grupos de imigrantes. Portanto, para lutar contra a exploração do trabalho e a perseguição religiosa, os irlandeses e os italianos formaram lentamente vários grupos violentos. Esta foi a forma embrionária da gangue americana. Capítulo 11. As gangues daquela época eram apenas um grupo de pessoas pobres e não eram levadas a sério por ninguém. Só mais tarde é que começaram a surgir grupos especiais chamados famílias. Eram profissionais que surgiram após a ascensão da sociedade industrial, e a sua principal responsabilidade é angariar fundos de campanha para candidatos de partidos políticos e comprar votos para suas eleições.
No passado, ninguém teria valorizado esses grupos de imigrantes devido ao seu baixo estatuto e pobreza. Mas as famílias descobriram profundamente o seu valor e as gangues formadas pelos trabalhadores no início mudaram gradualmente. Um recebia muito rum para beber e o outro fornecia votos estáveis aos políticos. Os dois lados se deram bem. No entanto, ninguém esperava o desenvolvimento subsequente. A lei seca proporcionou muita riqueza a essas gangues. Aliada à ascensão dos sindicatos, os movimentos trabalhistas também se tornaram frequentes. Esses gangsters finalmente encontraram um lugar na ordem social. Por um lado, tinham muita riqueza, por outro, contavam com o apoio dos políticos devido ao seu poder de gerar votos. Tudo isso desempenhou um grande papel na ascensão dos gangsters. Assim como a gangue irlandesa da qual o tio Frank fazia parte, eles tinham um relacionamento muito próximo com o executivo sênior da Irmandade Nacional dos Caminhoneiros, Sr. Jimmy Hoffa. Este sindicato representava quase 1 milhão de camionistas e trabalhadores de armazéns e, mais tarde, atingiu 2,3 milhões de membros no seu auge. Pode-se dizer que se você se candidatou a prefeito ou vereador e conseguiu a ajuda do sindicato, já foi uma vitória para ele. Gangues, sindicatos e políticos unem-se numa estreita cadeia de interesses. É uma pena que esta glória não dure muito. Luke silenciosamente refletiu sobre isso. Seja irlandês ou italiano, seu poder era apenas temporário. Mesmo que o primeiro tenha conseguido eleger Kennedy como presidente, e o segundo tivesse laços estreitos com Edgar Hoover, o primeiro diretor do FBI. Acontece que os gangsters são, afinal de contas, um produto deformado da ordem social. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, irão inevitavelmente declinar e serão reduzidos a ferramentas nas mãos dos políticos e dos ricos. Seria difícil recuperar a glória do passado. Na Marvel, um gangster não tem futuro, mesmo que ele se torne padrinho ou chefe de família. Esses eram os pensamentos íntimos de Luke. Vendo o olhar indiferente de Luke, Frank finalmente perdeu a calma. Por que você é tão teimoso? Você não pode simplesmente fazer o que eu peço? Junte-se à gangue e você terá um futuro seguro, você poderá ocupar meu lugar. Por que você não quer? Pare de desperdiçar sua vida. O mundo não vai te aceitar por nada. Ele tinha um bom relacionamento com o Sr. Jimmy Hoffa, da Irmandade Nacional dos Caminhoneiros, e não queria estragar tudo. Depois de se aposentar, ele poderá conseguir um assento como presidente honorário em uma filial do sindicato. Embora fosse apenas uma posição sem poder, ele receberia um bom salário todos os meses. Se Luke se juntasse à gangue, então havia uma chance de o Sr. Hoffa ajudar Luke a se estabelecer em sua vida. Tio Frank, não se preocupe comigo. Aqui, cubra-se com um cobertor. Ainda está frio lá fora. Luke não refutou e colocou um cobertor grosso nas pernas de Frank com um sorriso. Se ele seguisse o Capitão América e se juntasse aos Olin Comandos, ele poderia realmente ser um herói de guerra. Infelizmente, mesmo que alguém se torne um herói, ele ainda será uma ferramenta ou um mascote aos olhos dos políticos e dos ricos. Então Luke teve outra ideia. Enquanto isso, num acampamento militar em algum lugar de Nova York. Na sala de conferências, a policial está relatando um incidente no posto de recrutamento para seu chefe, Coronel Phillips. Acho que aquele cara chamado Luke Cavill tem um problema. Capítulo 12. Em algum lugar de um acampamento militar, Nova York. Na sala de conferências, a galante oficial feminina estava informando seu superior, Coronel Phillips. Acho que há algo errado com aquele cara, Luke Cavill. Carter resumiu brevemente o ataque que o Dr. Erskine encontrou perto do local da Expo Mundial do Amanhã e depois falou sobre Luke, que estava listado entre os suspeitos. Eu vi os ferimentos nos espiões alemães. Todos eles foram de um só tiro. Pessoas comuns não podem fazer isso. Cavill deve ter praticado pontaria e é muito bom nisso. A policial concluiu com certeza em seu tom. Depois de deixar o posto de alistamento, as dúvidas em sua mente nunca desapareceram. Aquele jovem do Brooklyn matou sozinho mais de um espião treinado profissionalmente, parecia inacreditável. Havia muitas coisas que não faziam sentido. Portanto, Carter acreditava que provavelmente era uma conspiração da Hydra. Ao sacrificar aqueles espiões alemães, eles queriam se aproximar do Dr. Erskine. Então, eles implementarão seu plano maligno. A Alemanha preferiu o sequestro a matar o Dr. Erskine. O valor do Super Soldier Serum simplesmente não poderia ser negligenciado. Quem o obteve poderá influenciar o curso da Guerra Mundial. Tal ameaça e potencial simplesmente não podem ser ignorados. O Coronel Phillips, que estava sentado em sua cadeira, balançou a cabeça e sussurrou. Ele não é um problema. Mandei alguém investigar Luke Cavill. Seus pais eram imigrantes irlandeses, morreram muito cedo. A administração teve pena dele, e ele tinha notas excelentes e era talentoso academicamente. Até lhe ofereceram uma bolsa de estudos todos os anos. Mas depois ele abandonou o ensino médio depois de completar 17 anos. Por que ele abandonou a escola? Carter ficou intrigado. Você deve saber que os imigrantes irlandeses não são bem recebidos. É muito comum ser intimidado e discriminado. Como resultado, Cavill frequentemente brigava com outros alunos na escola. Quando os professores se deparavam com isso, tinham que ligar para os pais dele, mas bem, ele não tinha pais. O Coronel Phillips encolheu os ombros e disse impotente. Depois de lutar contra os agressores, ele ainda teve que lidar com adultos irracionais. Para um jovem de 17 anos, não foi algo fácil de lidar. Carter ficou em silêncio. Ela pode imaginar como aqueles anos foram difíceis para Luke Cavill, que era órfão. Mas, onde ele conseguiu a arma e como aprendeu a pontaria? Carter perguntou hesitantemente. Através do relato do coronel, ela dissipou suas suspeitas internas. No entanto, Carter não entendia como o jovem comum do Brooklyn conseguia atirar com tanta precisão. O tio de Cavill, Frank, é um veterano, do tipo que realmente sobreviveu do campo de batalha até o combate.
Ele se juntou às gangues irlandesas e fez alguns trabalhos sujos, filiais do Sindicato dos Motoristas. O coronel Phillips informou-a sobre os resultados da investigação. Ele sabia que Carter sempre foi competitiva e boa no que fazia. Só que ela estava um tanto obcecada em mostrar que não era inferior a nenhum homem. Às vezes o coronel Phillips tinha dor de cabeça por causa disso. Ele não teria um temperamento tão bom se a outra parte não fosse britânica e não fosse uma facção do exército americano. Afinal, a Reserva Científica Estratégica tinha membros muito diversos, com pessoas talentosas recrutadas em todo o mundo e de todos os gêneros. Carter era um deles. Luke Cavill não é um espião alemão. Ele não tem nada a ver com os alemães. Não acho que Hitler, por mais capaz que seja em provocar as pessoas, pudesse fazer com que um jovem que cresceu no Brooklyn se transformasse em espião para a Alemanha. Claro, Cavill fez algumas coisas dissimuladas, mas a Reserva Científica Estratégica não está interessada nisso, e interferir nas lutas de gangues não é nosso trabalho. Somos contra a Hydra e vencer esta guerra derrotando o eixo é nosso. Mirar. O coronel Phillips enfatizou a última parte, instruindo-a a parar de importuná-lo por causa de Luke. Ele não queria que Carter agitasse esse ninho de vespas que eram as gangues irlandesas. Essas pessoas tinham agora unido forças com os sindicatos e ajudado os políticos a reunir votos e a interferir nas eleições. Nos últimos anos, seu poder aumentou exponencialmente. Mesmo o coronel Phillips não queria provocar problemas tão desnecessários. Deus sabe quantos advogados do Capitólio estavam atrás deles. Em vez disso, ele pareceu pensar em algo e disse. Erskine parecia estar muito interessado naqueles dois. Luke Cavill e... Qual é o nome do outro cara? Steve Rogers, respondeu Carter. Sim. Erskine quer levar os dois e recrutá-los para Camp League. O coronel Phillips ponderou por um momento e perguntou. O que você acha disso, Carter? Camp League, aparentemente, era um lugar para treinar recrutas. No entanto, o verdadeiro objetivo era selecionar cobaias para serem injetadas com o Super Soldier Serum. A intenção de Erskine era, sem dúvida, selecionar Luke Cavill e Steve Rogers. O coronel Phillips não achava que houvesse qualquer problema com o primeiro. Luke era alto e forte e conseguia até cuidar sozinho de 3 espiões alemães. Mesmo que ele não tenha sido selecionado no final, isso não muda o fato de que ele se tornaria um bom soldado. Mas, Steve Rogers, aquele cara pequeno e magro parecia que poderia ser levado embora apenas por uma rajada de vento. Seria ridículo se os aliados tivessem que ser salvos por um cara assim. Se está a ideia do Dr. Erskine, então acho que está tudo bem, coronel. Carter pensou por um momento e respondeu. Bem, então vou deixar o assunto com você. Quero vê-los no ônibus para Nova Jersey. O coronel Phillips assentiu e entregou a tarefa. De qualquer forma, ele imaginou que com o físico de Rogers, ele provavelmente não conseguiria nem passar pelo treinamento básico para os recrutas. Quanto a ser selecionado e se tornar um super soldado. Capítulo 13. Asterisco toque toque asterisco Luke, que havia retornado ao seu quarto, abriu a porta. Do lado de fora, ele encontrou Rogers parado com a policial de aparência gelada. Ele não pôde deixar de perguntar surpreso. O que está acontecendo, Steve? Ele pensou que a Reserva Científica Estratégica iria investigá-lo e talvez até arrastá-lo para interrogatório em nome da assistência. Como uma pessoa importante protegida pelos militares, Abraham Erskine deu-lhes a razão perfeita para fazerem o que quisessem. Steve, por que você está tão feliz? Parecia que ele não foi capaz de conter o sorriso. Ser arrastado para interrogatório era algo para ficar feliz? Luke, agora posso entrar para o exército. Partiremos para Nova Jersey amanhã. Steve ficou tão feliz que quase gritou ao dar a notícia. Seus dias de depressão finalmente terminaram. As sobrancelhas de Luke tremeram um pouco quando ele ouviu o que Steve acabou de dizer. Eles decidiram nos recrutar. Apesar das mudanças na trama, Steve Rogers ainda estava no caminho para se tornar o Capitão América, assim como na linha do tempo original. Achei que o processo seria um pouco mais complicado. Luke controlou suas emoções e recuperou a compostura. Parecia que o plano para obter o soro do super soldado havia completado sua primeira etapa. Luke Cavill, você está disposto a servir seu país e nos trazer honra no campo de batalha contra o eixo? Carter perguntou friamente. Como se eu tivesse o direito de recusar, Luke olhou para os 2 soldados com munição real parados atrás de Carter e pensou em silêncio. Desde que optei por entrar no radar militar e já despertei o interesse do Dr. Erskine. Neste momento não havia como voltar atrás. Já que a organização já tomou a decisão, Luke resistiu ao impulso de dizer algo patriótico na hora e apenas aceitou o alistamento militar. No dia seguinte, de manhã cedo, Luke, agora convocado para o serviço militar, arrumou sua bagagem e foi com Rogers, que estava mais do que animado, pegar um caminhão militar especial para Camp League, em Nova Jersey. Antes de partirem, conheceram diversas pessoas importantes da Reserva Científica Estratégica. Por exemplo, o coronel Phillips, de aparência séria. O criador do Super Soldier Serum, Dr. Abraham Erskine. Howard Stark, que era bem conhecido em Nova York. E claro, o agente Carter, que ainda tinha uma expressão fria. E assim por diante, a Reserva Científica Estratégica foi uma organização temporária criada especialmente pelos aliados para vencer a guerra. Foi aprovado pessoalmente pelo presidente Roosevelt e pelos chefes dos países europeus. O principal objetivo dessa reunião de elites de vários campos era lutar contra a Hydra do Terceiro Reich, uma certa organização maligna simbolizada pelo monstro Hydra. O objetivo secundário era implementar o plano do super soldado e acabar com a guerra que assolava o mundo. O atual líder da Hydra é Johann Schmidt, apelidado de Caveira Vermelha, dizia-se que ele era membro do círculo íntimo de Hitler.
A sua autoridade era tão elevada que ele foi uma das pessoas cuja aprovação levou à formação da polícia secreta na Alemanha. Red Skull não foi quem fundou a Hydra. Luke pensou enquanto estava sentado em um caminhão militar, balançando de um lado para o outro. Ele se lembrou dos desenhos mencionando que a origem da Hydra original era bastante antiga para ser ainda mais antiga. Caveira Vermelha acabou de usar esse nome. Havia algumas semelhanças entre ele e seu ídolo, Adolf Hitler. Luke, você acha que encontraríamos Book? Rogers perguntou, agarrando sua bolsa. Pensando na expressão de surpresa de Book ao descobrir que eles se juntaram ao exército e colocaram os pés no campo de batalha, ele não pôde deixar de ansiar pelo próximo encontro. Luke riu e disse, Book já deveria ter chegado à Inglaterra e pode até estar lutando na guerra enquanto conversamos. Ele conseguia entender por que Rogers estava tão obcecado em servir no exército. Por muito tempo, esse homenzinho foi ridicularizado e intimidado por causa de sua figura magra. Nesses casos, o futuro seguiu apenas dois caminhos. Algumas pessoas, como Rogers, mantiveram uma atitude otimista e positiva, enquanto outros desenvolveram desconfiança e apatia autoimposta. Os primeiros são poucos e distantes entre si, enquanto os últimos são numerosos. E foi provavelmente por isso que Steve Rogers se tornou o Capitão América. Ele era um homem que sempre teve uma abordagem positiva das coisas. Rogers estava ansioso para servir no exército, não por fortes sentimentos patrióticos. Ele não era o tipo de pessoa que estava ansioso para receber algumas honras e medalhas militares. Esse carinha magrelo está tentando provar que não é diferente dos caras mais fortes. Luke, por que Howard Stark foi para Camp League? Ele também foi convocado como soldado? Rogers perguntou com uma cara curiosa. Ele não sabia nada sobre o plano do super soldado ou sobre a reserva científica estratégica. Ele apenas pensou que eles foram para Camp League para receber treinamento para novos recrutas. Stark não é igual a nós, ele é um consultor científico, um oficial sênior de pleno direito. Luke balançou a cabeça. Como dois novos recrutas, como eles poderiam ser comparados a Howard Stark? Ambos os lados foram tratados de forma diferente. Howard Stark conseguiu pegar um carro particular confortável e conversar e rir com um grupo de oficiais superiores ao longo do caminho. À noite, ele pode até sair e se divertir, enquanto ele e Roger tiveram que ficar no caminhão militar que balançava como um navio em movimento. Luke sorriu significativamente, prepare-se para viver como um soldado Rogers. Para Rogers, que estava longe de ser forte, o treinamento de recrutamento não é uma tarefa fácil. Capítulo 14. Uma semana depois. Steve, você está bem? Luke, que terminou de enrolar, entregou uma toalha ao homenzinho magro. Parecia que ele havia sido pescado fora da água e sua camuflagem militar estava encharcada de suor. Seu peito subia e descia pesadamente como se estivesse puxando fole, emitindo um forte som de bufo e bufo. Mesmo a corrida mais fácil de 5 quilômetros era um desafio impossível para Rogers, que tinha um condicionamento físico ruim. Não, está tudo bem. Eu só preciso de uma pausa, e ficarei bem. Luke olhou para Rogers, que falava entre cada respiração, temendo desmaiar repentinamente. Steve conseguiu perseverar até agora, forçou-se a se levantar, estava mesmo muito determinado. Independentemente da tarefa de treino de cada dia, Rogers foi o último a terminar e o que teve as piores notas. Mas em termos de esforços, ele não era inferior aos outros, às vezes melhor que outros. Eu me sinto muito melhor. Obrigada, Luke. Depois de algumas respirações, Rogers agradeceu com um sorriso agradecido. Se não fosse pela ajuda de Luke, a situação dele teria sido muito pior. Para Rogers, Camp League não era diferente das ruas do Brooklyn. As pessoas dependiam de músculos fortes e construídos, intimidavam os fracos. Esses bastardos podem ser encontrados em todos os lugares. Felizmente Luke se adiantou, caso contrário Rogers já teria apanhado mais de uma vez. Aconchegado. Um assobio agudo ressoou e os recrutas que há muito haviam desenvolvido um reflexo condicionado, trotaram e ficaram em formação organizada. Alguns deles aprenderam da maneira mais difícil o que acontecia quando desobedeciam ordens ou o que acontecia quando alguém agia como um idiota. Aquela oficial de rosto frio e sotaque britânico não era tão fraca quanto parecia. O recruta que recebeu o soco, Gilmerod, foi muito sincero sobre isso. Ele ainda tinha um band-aid na ponte do nariz. Além do mais, o treinamento físico de alta intensidade todos os dias foi suficiente para liberar a energia extra de todos. No final do dia eles estavam cansados demais para criar problemas. Pelo relatório das últimas semanas, qual recruta tem as melhores pontuações e o melhor desempenho? Parado não muito longe, olhando para os novos recrutas recebendo palestras, o coronel Phillips perguntou. É Luke Cavill. Carter, que segurava a súmula, ergueu uma sobrancelha. Ela realmente não esperava que a resposta fosse o jovem do Brooklyn. Não apenas sua pontaria foi incrível, mas seu desempenho em outras cobaias foi excelente. Atirar em alvos, marchar com peso, escalar arame farpado e outros treinamentos físicos. Luke poderia facilmente conquistar o primeiro lugar e deixou aquele que ficou em segundo lugar bem atrás. Eu sabia. Erskine, como eu disse, Cavill é o candidato mais adequado. O coronel Phillips disse enquanto batia palmas. Ele olhou para Luke, o homem forte e robusto da escalação, com admiração nos olhos. A outra parte se adequava perfeitamente à definição e imagem de bom soldado na mente do coronel. Espere. Ainda temos tempo. Dr. Erskine, que estava por perto, respondeu. Seus olhos não pararam em Luke, mas sim em Rogers, que se destacou na escalação. Se eles escolhessem um homem grande e forte como super soldado, então não houve necessidade de Erskine iniciar essa seleção secreta. Basta escolher qualquer um do exército. Neste mundo, nunca faltaram bons soldados que soubessem obedecer às ordens e tivessem músculos fortes.
Porém, foi muito difícil encontrar uma pessoa realmente boa. Eles precisavam de um super soldado que tivesse força, mas que nunca abusasse. Erskine sabia que não tinha muito tempo, mas ainda assim optou por ser paciente e pensar com cuidado. Ele tinha grandes esperanças de Rogers. Esse garotinho magro tem uma qualidade rara que toca o coração das pessoas. Você me pediu para investigar a vida de Rogers. Sim, ele é realmente um bom homem. Mas o que isso vai fazer? Se os burocratas do comitê souberem que a escolha para o super soldado foi um cara magro que era tão magro como um pedaço de madeira e não consegue nem terminar uma corrida de 5 quilômetros. Coronel Phillips disse com descontentamento. Na sua opinião, a guerra era uma questão de comparar a força de ambos os lados, não o caráter dos soldados. A seleção ainda não acabou. O tempo ainda não acabou. Coronel, vamos esperar pacientemente mais um pouco. O Dr. Erskine encerrou a conversa, mas desta vez seus olhos estavam voltados para Luke. Capítulo 15. Antes de ir, o Dr. Erskine disse enquanto olhava para os soldados em treinamento. O General Patton disse uma vez, as guerras podem ser travadas com armas, mas são vencidas pelos homens. Definitivamente podemos vencer esta guerra porque temos os melhores soldados. A reserva científica estratégica é composta por vários aliados nacionais. Os melhores e mais brilhantes do mundo livre reuniram-se aqui. Nosso objetivo é construir o exército mais poderoso de todos os tempos. E todo exército tem um líder. Na próxima semana, escolheremos essa pessoa. E depois de um momento de silêncio, ele continuou. Ele será o primeiro super soldado. E ele enviará Adolf Hitler para o inferno com as próprias mãos. No final do programa de treinamento de 2 semanas para recrutas, o Coronel Phillips finalmente revelou aos recrutas o programa de seleção de super soldado. Ele segurou a súmula de Carter na mão e olhou para o alto e robusto Luke. Como esperado, esse jovem do Brooklyn ainda teve um desempenho excelente. A julgar pela qualidade física e pelos resultados abrangentes de vários programas de treinamento, ele conquistou um merecido primeiro lugar entre os recrutas de Camp League. Este é o super soldado que nosso país precisa. O Coronel Phillips ficou muito satisfeito com os resultados. Mas quando seus olhos pousaram acidentalmente no magro e fraco Rogers, ele não pôde deixar de suspirar. Apesar do fato de a outra parte ter treinado seriamente e nunca ter relaxado, seu físico naturalmente fraco tornou muito difícil para ele se tornar um soldado competente. Eu realmente não sei o que Erskine está pensando. O Coronel Phillips ficou um pouco irritado. Ele estava sob pressão do comitê e do olhar atento da Casa Branca. Se o super soldado não conseguisse satisfazer os militares, então sua carreira estaria muito bem encerrada. Era importante saber que vários países investiram muita mão de obra e recursos para constituir a reserva científica estratégica. Agora todos estavam esperando o resultado. Após a reunião, os recrutas foram demitidos. No entanto, os recrutas já esperavam quem seria selecionado e o estavam enganando. Chefe Luke, seu desempenho deve ser o melhor de todos os novos recrutas. Você deveria ser o super soldado. De volta ao quartel, Gilmerod, que havia recebido um sermão de Carter, era uma dessas pessoas. Ele foi considerado um personagem da máfia na trama original. Ele frequentemente intimidava o magrelo Rogers, por causa de seu tamanho grande e socos fortes. Porém, desta vez por causa de Luke, as coisas foram diferentes. Odd, que sentia satisfação em intimidar os fracos, sofreu a primeira derrota de sua vida. Na noite anterior à chegada a Camp League, Odd tentou zombar de Rogers, mas Luke enfiou a cabeça no vaso sanitário. Ele achava que seus punhos eram fortes o suficiente, mas Luke, que havia derrotado gangster, eliminado gangues e pintado casas, tinha muita experiência na vida real. Foi como uma ovelha encontrando um leão, foi um massacre unilateral. Desde então, ninguém entre os trainees ousaria mexer com a dupla do Brooklyn. Odd, que foi enfiado no banheiro, tornou-se o fiel servo de Luke. Ele o seguia todos os dias, chamando de chefe, assim como um lambe-botas. Certa vez, Luke se perguntou se esse cara tinha tendências masoquistas ou se seu cérebro se encheu de água quando ele foi enfiado no banheiro. No entanto, mais tarde ele percebeu que valentões como Odd, que tinham medo de intimidar e intimidar pessoas, muitas vezes acreditavam no simples pensamento de que os fortes têm a última palavra, portanto, era normal que ele agisse assim. Resumindo, Luke parece ter adotado o modelo do rei dos soldados e conseguido dominar todo o Camp League sem perceber. O Coronel Phillips não apenas elogiou Luke, mas também foi saudado em todos os lugares por onde passou no quartel. Use sua cabeça e pense sobre isso. Se as condições para selecionar super soldados fossem resultados de treinamento e músculos fortes, então os militares não poderiam simplesmente escolher alguém do exército. Luke não tratou Odd de maneira diferente só porque esse cara era muito bajulador. Sim, chefe Luke tem razão. Odd sorriu enquanto limpava o quartel. Steve, não desanime. Posso ver que o Dr. Erskine tem você em alta conta. Ignorando o bajulador Odd, Luke caminhou até Rogers. O futuro Capitão América está um tanto deprimido agora. Quando viu o excelente desempenho de Luke e pensou em seu fraco desempenho, ficou inevitavelmente um pouco deprimido. Eu não estava pensando em me tornar um super soldado, mas estou começando a me perguntar se minha escolha de ingressar no exército e servir foi a escolha certa? Talvez Book tivesse razão. Se você não está destinado a fazer algo, dar up também é uma espécie de coragem. Rogers parecia ter alcançado um novo ponto baixo em sua vida e seu tom estava cheio de dúvidas em relação a si mesmo. Durante esses dias de treinamento, ele finalmente percebeu o quão fraco estava. Acho que não. O Dr. Erskine viu você e o convocou para o exército, então ele certamente encontrou em você algumas boas qualidades que valem a pena considerar. Confiança, esse é o segredo do sucesso. Não se deixe derrotar por um momento revés. Um caráter de ouro vale mais que músculos fortes.
Luke trouxe uma tigela fumegante de canja de galinha para a alma, enchendo os olhos de Roger de luz e espírito de luta. Se ele continuasse com o bom trabalho e dissesse mais algumas palavras inspiradoras do futuro, talvez o Capitão América o considerasse um mentor espiritual. Então foi possível aprender alguma coisa lendo alguns lemas de marketing. Luke deu um suspiro de alívio quando viu o humor de Rogers lentamente voltar ao normal. Afinal, o Capitão América era uma parte importante do seu plano. Durante o treinamento de 2 semanas para recrutas, Luke se destacou assumidamente e obteve excelentes resultados. E ele fez isso obviamente para o Super Soldier Serum. Era só isso. No entanto, ele não queria usar o uniforme estrelado e tomar o lugar do Capitão América. Mesmo que eu me torne um super soldado, serei inevitavelmente considerado um mascote pelos políticos. Não quero me apresentar no palco e estrear como ídolo. O pensamento de Lucas é muito claro. Os militares pesquisaram o soro do super soldado. O verdadeiro propósito era formar um exército invencível e poderoso. Desta forma, poderiam marchar para Berlim e acabar com a guerra. De acordo com o desenvolvimento da trama original, o Dr. Erskine será assassinado. A única amostra também será destruída e a fórmula do soro do super soldado será perdida para sempre. A utilidade de Rogers na guerra, como único super soldado, era, no máximo, como mascote para promover a compra de títulos de guerra. Era o que os políticos pensavam. Se Luke substituísse Rogers e vestisse o uniforme do Stars and Stripes, seu final provavelmente seria semelhante. Suponhamos que ele fizesse diferente e salvasse o Dr. Erskine. O próximo passo seria a produção em massa de super soldados. Luke ainda não teria futuro, pois não seria mais o especial. Portanto, depois de muita consideração, Luke decidiu mostrar seu lado excelente e se esforçou para conquistar a admiração do Coronel Phillips e colocar mais pressão sobre o Dr. Erskine. Com 2 candidatos adequados, a história pode progredir de forma diferente. Capítulo 16. Ao anoitecer, Erskine foi procurar Luke, que estava descansando no quartel. O cientista alemão não fez rodeios e explicou o motivo de sua chegada. O Coronel Phillips acha que você é o melhor candidato para super soldado. O que você acha, Luke? Sentindo aquele olhar examinador, Luke manteve a calma. Após um momento de reflexão, ele respondeu sem hesitar. O que um super soldado precisa possuir não é apenas um corpo forte, mas sim, conhecer a compaixão e ter um bom coração. Ele percebeu que o Dr. Erskine o estava testando. Roger sempre foi a pessoa certa na mente da outra parte. Após o incidente da caveira vermelha, o cientista alemão sofreu um pouco de trauma. Mesmo que Luke tenha tido um bom desempenho, Erskine não ficou tão impressionado quanto com as palavras de Rogers no posto de recrutamento. Erskine empurrou os óculos para a ponta do nariz e perguntou com um tom hesitante: "Quem você acha que atende a essas condições no acampamento?" "Meu amigo Steve Rogers. Seu personagem é muito confiável." Os olhos de Luke estavam determinados, como se ele estivesse interiormente convencido disso. Ao ouvir esta resposta satisfatória, a última dúvida de Erskine desapareceu sem deixar vestígios. Originalmente, ele suspeitava do envolvimento de Luke nas gangues e da alta probabilidade de ele ter sangue nas mãos. Ele estava com medo de que se a outra parte se tornasse um super soldado, ele seria como Caveira Vermelha e perderia completamente o senso de humanidade. Pela eficácia do soro, é isso que aconteceria. Muito bom. Erskine deu um tapinha no ombro de Luke e sorriu com aprovação. Originalmente, ele e o Coronel Phillips tinham ideias muito diferentes e nenhum conseguiu convencer o outro. A resposta de Luke dissipou completamente as dúvidas de Erskine. Ele falou solenemente: "Vocês dois serão super soldados." Na semana seguinte, Luke e Rogers deixaram Camp League e embarcaram em um carro para Nova York. Quanto aos recrutas treinados, tornaram-se soldados da reserva. Se a injeção de soro for bem sucedida, todos terão a chance de se tornarem super soldados. "Nunca pensei que estaríamos de volta ao Brooklyn tão cedo." Rogers lamentou. Ele sentou-se ao lado de Luke, olhando pela janela, contemplando os edifícios familiares. Então o coronel tinha razão, a sorte favorece os tolos. Lucas brincou. Quando Roger soube que havia sido selecionado como cobaia para o super soldado, ele mal podia esperar para encontrar Luke para compartilhar isso, apenas para ver o Coronel Phillips no quartel. Este último, com uma expressão de desgosto, olhou para Rogers e pronunciou esta frase. Lembrando-se desse incidente, Rogers não se sentiu mal, mas sim com uma expressão séria. "Isso não é boa sorte. É tudo graças a você e ao Dr. Erskine. Eu não poderia ter chegado tão longe sem a sua ajuda." Ele ouviu do Coronel Phillips que Luke o recomendou ao Dr. Erskine por iniciativa própria. Embora Rogers não fosse muito bom em expressar suas emoções, ele se lembrava dessa gratidão em seu coração. "Se você fosse mulher, eu poderia ter aceitado sua gratidão. Luke fez uma cara de nojo e riu. "Veja aquele quarteirão, aquele beco e o estacionamento ali. Esses são seus antigos campos de batalha." Rogers abaixou a cabeça e sorriu sem jeito. Ele havia apanhado muito porque não conseguia se livrar do hábito intrometido. Esses campos de batalha eram na verdade os lugares onde ele havia sido derrotado antes. "Você tinha algo contra fugir?" Carter, que estava sentado na frente dirigindo, perguntou. Ela era a comitiva desta vez e foi responsável por levar Luke e Rogers em segurança ao seu destino. "Você começa a correr, eles nunca vão deixar você parar. Se você se levantar e revidar, terá a oportunidade de derrotá-los um dia." Rogers falou sobre seus sentimentos íntimos e Carter ficou um pouco comovido com seu tom sincero. Dr. Erskine não o escolheu sem motivo. Pelo menos esta coragem é digna de elogio. Ser subestimado é algo que experimentei com frequência. Carter pareceu atraído pela ideia e disse mais algumas palavras em um raro momento. Em dias normais em Camp League, esta oficial feminina era como um iceberg, mantendo as pessoas afastadas. Até o notório playboy Howard Stark tomaria cuidado com ela. Até agora, nenhum convite para jantar foi aceito.
Senhorita Carter, não entendo por que você quer se alistar no exército. Você é uma linda senhora. Rogers olhou para Carter e começou a falar com a inteligência emocional de um homem hétero, você sabe. O que a outra parte mais odiava é quando as pessoas dizem que ela é bonita demais para ser uma agente neste ramo de trabalho. Carter tinha um caráter forte e nunca pensou que perderia para qualquer homem em termos de habilidade. Vendo que Rogers estava prestes a irritá-la, Luke interveio apressadamente perguntando: quanto falta para chegarmos lá? Breve. Carter olhou friamente para Rogers, bufou e parou de falar. Este último parecia inocente, sem saber onde estava errado. Rogers, sua capacidade de falar com mulheres está entre as piores que já vi. Luke balançou a cabeça e sussurrou em voz baixa. O carro permaneceu quieto durante o resto da viagem. Cerca de 20 minutos ou mais, eles chegaram ao seu destino. O trio saiu do carro e abriu a porta de uma loja de antiguidades. Sim, esta era a base secreta da Reserva Científica Estratégica. Carter trocou códigos com uma mulher mais velha e conduziu Luke e Rogers para a sala interna. Que design clichê! Luke olhou para as estantes cheias de livros. Entrando no interior da base, cada porta é guardada por soldados fortemente armados. De vez em quando, alguns pesquisadores de jaleco branco passavam com arquivos nas mãos. Rogers, que via esse tipo de cena pela primeira vez, ficou um pouco nervoso. Capítulo 17. Rogers olhou para Luke enquanto caminhavam lado a lado. Ele o achou calmo e relaxado. Isso é tão típico dele. Rogers pensou consigo mesmo. Na verdade, as verdadeiras emoções de Luke eram muito menos calmas do que pareciam. Das ruas do Brooklyn, passo a passo até a base secreta da Reserva Científica Estratégica, e prestes a receber a injeção de soro do super soldado. Esta não foi uma tarefa fácil. Para conseguir o plug-in, continuei desesperado. Os três desceram até o andar de baixo e viram duas caixas de metal parecidas com caixões no meio da sala, onde o Dr. Erskine e Howard Stark conversavam sobre algo. O Coronel Phillips e os senadores presentes permaneceram na sala de controle do segundo andar. Todos estavam ansiosos para testemunhar um milagre. Vamos começar. Dr. Erskine disse aos dois homens. Luke e Roger se entreolharam e tiraram os bonés e os casacos da guarnição. O contraste entre seus físicos era óbvio. O primeiro é forte e bem definido, enquanto o segundo é fino como madeira seca. Vendo isso, os pesquisadores ao seu redor balançaram a cabeça e suspiraram. Eles duvidavam que Rogers pudesse sobreviver à injeção de soro. Está tudo bem, você consegue. Luke apertou o ombro de Rogers como se quisesse injetar coragem nele. Se Steve não estivesse por perto, seria ele quem estrearia como ídolo e venderia títulos de guerra. Ao vê-lo concordar com a cabeça, Luke voltou sua atenção para o que estava diante dele, uma caixa de metal com fios e cabos complexos inseridos em ambos os lados. Howard Stark, que usava bigode, era o encarregado de operar a máquina. Ele estava atualmente no console, ocupado com os preparativos para a injeção de soro. Este talentoso milionário, que mantinha boas relações com as elites militares sob a bandeira do patriotismo, também foi um dos participantes deste projeto. Clique! Uma luz brilhante brilhou quando a equipe do Departamento de Relações Públicas Militar tirou uma foto de Luke e Rogers juntos. Este foi um momento histórico memorável. É hora de começar. Erskine libertou as pessoas, deixando apenas Howard Stark e outros pesquisadores. Vocês dois vão conseguir, o médico disse seriamente. Ele escolheria apenas uma pessoa para ser um super soldado. No entanto, o excelente desempenho e a atitude sincera de Luke fizeram a ideia original de Erskine vacilar. Então, ele e o Coronel Phillips deram um passo para trás. Foi decidido que ambos os candidatos seriam injetados com o soro e se tornariam super soldados. Nas palavras do Coronel Phillips, pelo menos um terá sucesso. Erskine explicou pacientemente o processo e então as conchas das duas caixas de metal colocadas juntas fecharam-se lentamente. Vai começar como uma série de injeções minimamente invasivas para injetar o soro nos grupos musculares. Após a conclusão dessa etapa, vai desencadear mudanças radicais nas células. Luke mergulhou na escuridão, incapaz de ver a menor luz do mundo exterior. Ele só conseguia ouvir a voz do Dr. Erskine conversando com Howard Stark. As agulhas frias perfuraram sua pele e o soro foi empurrado continuamente para dentro do corpo, que se fundiu com inúmeras células. Estranho, não sinto muita dor. Luke estava preocupado que o processo de injeção do soro do super soldado fosse extremamente doloroso. Pelo menos em sua memória, Rogers gritou a plenos pulmões e quase morreu. Inicie o instrumento. Luke ouviu a voz do Dr. Erskine. O instrumento de metal conectado ao cabo introduziu uma corrente forte e escaldante. Uma explosão de luz branca irrompeu. Porra! Luke imediatamente sentiu uma dor insuportável, como se suas fibras musculares tivessem sido puxadas em 1 milhão de tiras. Todo seu corpo parecia estar despedaçado. Não apenas o desgaste físico, mas também o mental era igualmente insuportável. Porém, a dor intensa, suficiente para enlouquecer as pessoas, durou apenas um breve momento. Então, como se tivesse sido absorvido, simplesmente desapareceu. 100%. Em sua retina surgiram dados claros. A barra de progresso, que estava estagnada há anos, finalmente carregou completamente. Identidade do jogador apagada? O pacote de presente está sendo emitido. Emitido com sucesso. Por favor, verifique. Linhas de informação voaram. Então, a luz branca nebulosa acendeu ligeiramente. Um enorme fluxo de dados como uma cachoeira desceu para formar um painel de personagens. Anfitrião, Luke Cavill. Cartão carregado, nenhum. Habilidade, nenhuma. Reputação, nenhuma. Lista de tarefas, ainda não aberta. Luke ficou um pouco confuso. Depois de trabalhar tanto por tanto tempo, ele só conseguiu 3 estatísticas vazias? Esqueça, vamos primeiro abrir o pacote de presente. Luke estava familiarizado com isso e clicou no espaço consciente. Abrir. Com um leve pensamento, uma luz dourada brilhante irrompeu. Muitos personagens surgiram em sua mente.
Superman dourado, Superman prateado, Super Ciborgue, Super-Homem quântico, Ultraman, Superboy primordial. Várias formas de modelos do Superman são exibidas diante dos olhos de Luke. Cartão do Superman detectado. Você gostaria de aceitá-lo? Capítulo 18. Cartão do Superman detectado. Você gostaria de aceitá-lo? Sim. Você gostaria de vestir a capa? Não. Carregamento bem-sucedido. Luke abriu o painel de personagens novamente. Anfitrião. Luke Cavill. Cartão carregado. Superman LV1. Habilidades. Energia estelar passiva. Campo de força bio passiva. Reputação. Nenhuma. Lista de tarefas, ainda não aberta. Então fileiras e mais fileiras de informações específicas representando seus dados físicos inundaram seu cérebro. Há alguns minutos atrás, o Coronel Phillips estava na sala de controle trocando algumas palavras com o Senador Brandt, um dos membros do comitê. Estou feliz que você possa vir, senador. O coronel disse com um sorriso. Com seu temperamento, ele não estava disposto a lidar com políticos. Porque esses caras eram muito hipócritas. Sempre sorrindo, mas pensando secretamente em obter seus próprios benefícios. Isso deixou o Coronel Phillips, que tinha formação militar e atribuía grande importância à situação geral, desconfortável. Mas como executivo da Reserva Científica Estratégica e participante do programa Super Soldado, teve que aprender a conviver com os políticos. Afinal, o financiamento da investigação e os recursos atribuídos precisam de ser aprovados pelo comitê. Esse é o Super Soldado, que você escolheu? Meu Deus! Parece que ele não come há dias. O senador Brandt estava na sala de controle do segundo andar, olhando para baixo. Ele ficou surpreso ao ver o baixo e magro Rogers. Isto era um pouco diferente do super soldado que o comitê queria. Rogers é um reforço para evitar fracassos. Senador, você ouviu Luke Cavill? Esse é o melhor soldado que já vi. O Coronel Phillips pareceu envergonhado e apontou para Luke, que estava parado ao lado de Luke. Ele não estava otimista em relação a Rogers. O fato de a outra parte estar aqui foi o resultado da insistência do Dr. Erskine em seguir seu próprio caminho. Muitos departamentos estão a candidatar-se a financiamento nesta fase, mas o orçamento atribuído à Reserva Científica Estratégica é sempre o maior. Coronel, não decepcione o presidente. O senador Brandt rejeitou um comentário e sentou-se com um repórter que o acompanhava. Sua disposição em participar não foi motivada pelo amor pela ciência. Em vez disso, ele queria levar o crédito por isso em primeiro lugar. O senador Brandt estava perfeitamente consciente do valor de marketing de um supersoldado. Não importa se eles poderiam mudar a guerra ou não, atrair a atenção do público era a chave. 5 minutos depois, o experimento e a injeção do soro estavam em sua fase final. Os interruptores de energia das duas caixas de metal ultrapassaram 70%. Uma luz branca deslumbrante brilhou, quase afogando o espaço circundante. Um rugido intenso e doloroso veio de uma das caixas de metal. Foi Rogério. O processo de injeção do soro foi como 1 milhão de facas para ele, cortando violentamente cada célula e cada nervo de seu corpo. Em particular, à medida que o valor da transmissão de energia aumentava, quanto mais violenta era a transformação que ele suportava, maior era a dor física e mental que sofria. Estive. A mão direita de Erskine se contraiu. A injeção de soro poderia causar a morte da cobaia. Era algo que todos conheciam muito bem. Somente aquele que conseguisse passar poderia se tornar um super soldado. Mas parece que Rogers não aguentou. Coronel, o que está acontecendo? O senador Brandt perguntou, inclinando a cabeça. Olhando para as duas caixas metálicas idênticas, com indivíduos injetados com o mesmo soro. Por que Rogers está tão angustiado, enquanto Luke nem responde? Não me diga que ele recebeu uma injeção de soro falso. Diante das suspeitas do senador Brandt, o coronel Phillips só conseguiu encolher os ombros com uma expressão igualmente confusa. As cartas subsequentes precisam contar com a reputação para serem desbloqueadas. É como quando eu joguei. Luke, deitado no instrumento de metal, não conhecia as mudanças no mundo exterior. Ele digeriu a vasta quantidade de informações recebidas pelo seu cérebro e começou a entender como o chamado cartão deveria ser usado. Em primeiro lugar, havia a configuração de nível dada pelo painel de personagens. De acordo com os diferentes níveis, o jogo dividiu os kryptonianos em 6 níveis. LV1, Civil. LV2, Soldado. LV3, Capitão. LV4, Geral. LV5, Conselheiro. LV6, Monarca. Cada vez que ele atualizasse, ele também seria capaz de obter itens exclusivos de Krypton. Por exemplo, a Fortaleza da Solidão, o Códex e outros itens importantes. E o cartão do Superman que tenho agora é Civil. Em termos de qualidade geral e habilidade, por enquanto, sou tão bom quanto o verdadeiro Superman. Luke olhou para as muitas cartas que estavam acinzentadas enquanto franzia os lábios. Infelizmente não havia outros cartões desbloqueados. O plugin que ele recebeu era essencialmente um painel de jogo. Semelhante a um jogo, ele precisava seguir o padrão de ganhar reputação, subir níveis e completar tarefas diárias. Clark Kent era um kryptoniano nato com potencial infinito. Quanto ao General Zod, que também era kryptoniano, ele era um general inato, e sua classificação deveria ser LV4 ou LV5. O pensamento de Luke sobre os dois kryptonianos mais impressionantes. Embora ele fosse apenas o civil de LV1 mais baixo no momento, era o suficiente. O corpo kryptoniano é basicamente uma bateria solar, e enquanto absorver a energia estelar do Sol brilhante, suas estatísticas físicas continuarão a ficar mais fortes. No entanto, ele só queria ter um potencial ilimitado como o verdadeiro Superman. Ele teve que trabalhar duro para ganhar reputação, melhorar os níveis e aumentar seus níveis. Afinal, era impossível se transformar no Super-Homem dourado apenas tomando sol.
Capítulo 19. 100%. A potência da caixa de metal foi aumentada ao máximo. A densa luz branca quase queimou os olhos das pessoas. Uma faísca elétrica irrompeu no console e Rogers, que havia gritado dolorosamente, de repente se acalmou. Erskine rapidamente pediu a Howard Stark para abrir o instrumento de metal. Ele ignorou temporariamente Luke, que não emitiu nenhum som, para salvar Rogers primeiro. Uma explosão de gás branco se espalhou e todos mostraram uma incrível expressão de choque. Steve Rogers. Aquele homenzinho esquelético se transformou em um capitão alto e poderoso com grandes músculos peitorais em um piscar de olhos. Ele agora era uma pessoa totalmente diferente. O próximo momento. Todos na sala de controle aplaudiram e reverenciaram em júbilo, ansiosos para organizar imediatamente uma festa de comemoração. O senador Brandt ficou ainda mais entusiasmado, gritando coisas como Berlim deveria estar nervoso e capturar Hitler vivo. Na sua opinião, com um regimento de supersoldados com soldados como Rogers, os aliados tinham a vitória garantida e poderiam vencer esta batalha sem dúvida. Porém, o coronel Phillips, que estava imerso em alegria, entusiasmo e assim por diante, com o senador Brandt, não percebeu que um dos convidados na sala de controle se aproximou do Dr. Erskine enquanto ninguém prestava atenção. Salve Hydra! O homem que veio parabenizar sussurrou baixinho no ouvido do Dr. Erskine. Este último ergueu os olhos surpreso, mas só viu um par de olhos frios. Hydra? O Dr. Erskine reagiu imediatamente. Mas o homem não lhe deu tempo para pedir ajuda. Uma PPK foi colocada contra o peito da outra parte e o gatilho foi puxado. A bala atravessou seu coração e provocou respingos de sangue. O Dr. Erskine sentiu um momento de dor e depois desmaiou, impotente. O som de tiros ecoou pela sala, acompanhado de gritos de proteja o senador. Enquanto os soldados de guarda se inclinavam. Então, houve um grande estrondo na sala de controle. Explosão flamejante varreu a cena. A forte onda de choque quebrou as janelas de vidro. O coronel Phillips protegeu o senador em pânico, enquanto os grandes soldados de guarda foram atingidos pela onda de ar e se chocaram contra a parede como uma pipa com os fios quebrados. Gritos, explosões, tiros. Esses ruídos interromperam os pensamentos de Luke. Ele franziu a testa ligeiramente, pensou por um momento e facilmente se libertou de suas amarras, que estavam lá para evitar que os sujeitos se movimentassem e se machucassem. Rachadura. Bang. Luke perfurou a carcaça sólida da caixa de metal, ignorando as faíscas elétricas e descaradamente abriu a chapa de ferro com as mãos. Com um som estridente no momento seguinte, Luke saltou do instrumento de metal. Ele viu o Dr. Erskine, que foi baleado no chão, e Rogers, que havia se tornado mais alto e mais forte. O senador Brandt recuou, escondendo-se atrás da cobertura da multidão. E o homem de terno, suspeito de ser o assassino da Hydra, abateu vários guardas, subiu as escadas correndo e desapareceu de vista. Você fica aqui. Proteja o coronel. Eu irei atrás dele. Luke, que havia saltado da caixa de metal, olhou em volta e reagiu imediatamente ao que havia acontecido. Ele vestiu o casaco e disse a Steve para ficar para trás, que inconscientemente assentiu. Ele observou Luke dobrar ligeiramente as pernas e pular. Com o Superman Card e o Super Soldier Serum, seu momento foi como uma poderosa bala de canhão quando ele saltou diretamente da sala subterrânea para o andar térreo. Agarrando o corrimão com uma das mãos com um movimento limpo e firme, Luke pisou no chão. Felizmente, com a capacidade de dados fornecida pelo painel de personagens, ele rapidamente se acostumou com muitas qualidades físicas que estavam além das pessoas comuns. Não era como Clark em sua infância, que muitas vezes enfrentava o problema de perder o controle de suas habilidades. Sob os pés de Luke, o concreto rachou como teias de aranha devido ao impacto poderoso. Ele era como uma rajada de vento passando, levantando uma violenta corrente de ar. Com um tump, o chão pareceu tremer. Ele saiu como uma flecha rápida, deixando sua sombra borrada. Passaram-se apenas alguns segundos desde que o assassino saiu correndo do corredor. O assassino enviado por Hydra é muito esperto. Ao fugir, não se esqueceu de destruir o botão que controlava a porta, trancando seus perseguidores atrás de si, atrasando-os ainda mais. Infelizmente para mim, é tão fino quanto um pedaço de papel. Luke não parou nem diminuiu a velocidade. De repente ele acelerou, derrubando a grossa porta de metal. Com um bang, uma figura humana clara apareceu na porta. Ok. Retiro o que acabei de dizer, ainda sinto alguma coisa. Luke esticou o pescoço de um lado para o outro. Ele admitiu que a porta de metal não era tão frágil quanto o papel, apenas quase do tamanho de uma grossa tábua de madeira. Ele saiu correndo da base secreta, indo até a cabine. Luke parou bruscamente, provocando uma rajada de vento que soprou enquanto as estantes balançavam. Ao sair, viu que a velha dona do antiquário havia caído no chão, baleada por 2 balas. Do lado de fora da porta, ouviu-se o barulho de um motor ligando. Em cima daquele carro, o assassino enviado por Hydra, armado com uma submetralhadora Thompson, entrou em fúria. Capítulo 20. Tiros pesados romperam as janelas da loja e mataram vários agentes que montavam guarda do lado de fora. O repentino e violento tiroteio causou pânico entre os pedestres. Com medo de serem afetados, cobriram a cabeça e fugiram, sem esquecer de gritar a plenos pulmões. Luke saiu do antiquário e estava prestes a iniciar sua perseguição quando, de repente, o carro estacionado em frente à entrada explodiu. Houve ondas de fogo e ondas de choque, no entanto, sua figura permaneceu de pé, sem vacilar nem um pouco. Ele viu o carro que transportava o assassino Hydra quando virou uma esquina e desapareceu no final da rua. Luke sorriu friamente e correu atrás dele. Por que você fez tanta confusão? O agente da Hydra que dirigia o carro reclamou.
A tarefa que receberam foi assassinar Abraham Erskine e destruir o plano do supersoldado. Não planejaram um ataque terrorista em Nova York. Porque uma vez que esse incidente explodisse, eles teriam que pagar um alto preço para recuar. Havia 2 supersoldados e eles logo virão atrás de nós. Dirija mais rápido. O assassino estava ofegante e suando frio nas costas. Ele se sentia como uma presa indefesa sob os olhos de uma fera. Mesmo depois de entrar no carro e se livrar dos agentes do lado de fora da loja, ainda não havia certeza de escapar. Ele era um espião plantado no comitê militar e Hydra gastou muito tempo, recursos e esforço para levá-lo onde estava. Se não fosse pela ordem de Berlim de que Abraham Erskine fosse morto, ele nunca teria se revelado. O campo de batalha frontal entre os aliados e as potências do eixo foi a habilidade dos soldados, canhões e comandantes. Mas no nível da inteligência, a competição dependia da descriptografia dos sinais de rádio, bem como do tempo e da profundidade da espionagem. Pode-se dizer que esse assassino, chamado Greg, é um espião com o maior tempo de infiltração e o mais alto nível de inteligência que Hydra tinha em Nova York. Ele poderia ter desempenhado um papel mais importante, mas agora não havia mais oportunidade. De volta a Berlim, o Führer com certeza lhe dará uma medalha pessoalmente. O membro da Hydra que dirigia o carro disse com inveja: se eu puder voltar para Berlim, então espere. Tem alguém atrás. Greg, o assassino, só queria dizer que estava pronto para voltar para sua cidade natal para se casar quando terminasse esta tarefa, mas com o canto do olho viu uma figura alta correndo loucamente no espelho retrovisor. Os membros da Hydra que pensavam que estavam seguros o suficiente para escapar ficaram com os olhos arregalados de descrença. Precisamos chegar mais rápido. Ele murmurou. Havia alguém que pudesse alcançar os carros com as 2 pernas? Greg, o assassino, levantou rapidamente a arma, colocou a cabeça para fora da janela e tentou revidar. Luke pulou e saltou alto, esquivando-se de uma rajada de metralhadora e batendo no carro em alta velocidade com precisão. Depois, com as 2 mãos, rasgou o telhado de zinco como se fosse papel. Greg, sentado na posição de copiloto, jogou fora a metralhadora que estava com o carregador vazio, sacou uma pistola e apontou para Luke, tentando puxar o gatilho. Sem expressão, a mão direita de Luke se estendeu diretamente, segurando o cano da pistola automática PPK. Com o estrondo, a bala de pequeno calibre 7,65 mm atingiu sua palma aberta, mas parecia que estava atingindo uma placa de aço, emitindo um som de metal se chocando. As sobrancelhas de Luke ligeiramente levantadas. Com um aperto forte, a pistola foi transformada em um pedaço de sucata. Monstro! O motorista gritou de horror, barulhento. Luke pegou o cara com uma mão e jogou fora como se fosse lixo. Arremessar. O motorista bateu na vitrine de uma loja na rua e caiu no chão. Ninguém sabia dizer se ele estava vivo ou morto. Corte uma cabeça e mais 2 tomarão o seu lugar. Salve Hydra! Greg não pôde deixar de ficar desesperado ao ver o poder assustador de Luke. Depois de gritar o canto de Hydra, ele estava pronto para morder o veneno de cianeto de potássio escondido abaixo de sua língua. Ele tinha senso de dedicação à organização e não tinha medo da morte. Eu sei que você é uma Hydra. Como não poderia? Luke zombou como se já esperasse por isso, e se inclinou para dar um soco e deslocar a mandíbula do cara. Aos seus olhos, os movimentos do oponente são muito lentos, enquanto ele se concentra, é como assistir a um movimento quadro a quadro. Hydra era uma organização enorme com gestão rigorosa. Cada espião e agente enviado para realizar uma tarefa colocava veneno em sua coleira ou escondia em suas dentaduras ocas para evitar ser pego ou descoberto e resultar no vazamento de informações. Esta informação era do conhecimento do SSR. Ignorando os olhos assustados de Greg, Luke tirou o outro do carro como se ele fosse um pequeno animal. Poucos minutos depois, Rogers e Carter chegaram. Eles trouxeram o assassino capturado e o motorista de volta ao antiquário no Brooklyn. Muito bem, Lucas. De volta à base secreta, o coronel Phillips o elogiou. Ele havia testemunhado Luke perseguindo o assassino. Agora ele estava ouvindo a incrível história sobre como ele alcançou o carro em pé e a palma da mão bloqueando a bala. Olhando para Luke, que estava mais alto e mais forte do que antes, o coronel parecia ter tomado uma decisão no coração. Vocês saiam primeiro. Tenho algo para conversar com Cavill. Olhando para o movimentado consultório médico, o coronel Phillips gritou. Ele expulsou os médicos e enfermeiras, então olhou para Luke com uma expressão solene. Luke ficou surpreso com isso. Algo errado, coronel? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.